Boa noite. Nós estamos começando neste momento mais um Roda Viva, o programa de entrevistas e debates da TV Cultura de São Paulo. E nosso entrevistado esta noite é Ayrton Senna, o piloto de Fórmula 1. Para participar deste Roda Viva, estão conosco Reginaldo Leme, jornalista da TV Globo de São Paulo. Marcelo Rezende, jornalista da revista Placar, trabalha no Rio de Janeiro. Jorge Seade, jornalista da TV Gaúcha. Alain Vinhé, jornalista da TV Globo do Rio de Janeiro. Galvão Bueno, jornalista da TV Globo também do Rio de Janeiro. Elcio de São Tiago, diretor do Automóvel Clube do Estado de São Paulo. Castilho de Andrade, jornalista do Jornal da Tarde. Cláudio Karsug, editor técnico da revista Quatro Rodas. Fernando Calmon, jornalista da TV Manchete e revista Manchete. Lembrando agora aos telespectadores, quem está em casa pode fazer qualquer pergunta ao Ayrton Senna pelo telefone 252-6525, que a Ângela, a Isa e a Ana anotarão as perguntas, passarão para mim e eu vou então apresentar as perguntas para você, Ayrton. Ayrton, quando a gente estava aqui esperando você chegar para começar o Roda Viva, começou a surgir uma certa preocupação de que você ia chegar atrasado no programa. Primeiro porque você tem fama de não cumprir muitos horários, mas o que é mais grave, você tem fama de dirigir muito mal na cidade. Diz que uma certa vez você aqui em São Paulo bateu um carro, no espaço de uma semana você bateu o carro 3 vezes, é verdade? As más línguas correm mesmo, né? Não, eu costumo chegar na hora certa, não atrasado. Você vai chegar em cima da hora? Exatamente. Mas é verdade essa história que você bate muito o carro quando você está dirigindo na cidade? Não, essas são as más línguas, olha. Mas você nunca bateu? Agora você vai ter... Perdi a conta, olha. Já bateu? Perdi a conta. Mas por quê? Nunca presta atenção no trânsito, né? Você não presta atenção? Esse é o grande defeito. A gente, por guiar, tá sempre guiando um automóvel, acaba achando que sabe muito, no fundo não sabe nada, né? Vive dando trombada por aí. Mas nunca machuquei ninguém, não. E você costuma bater... E como é que as pessoas reagem? Quando você dá uma batida aí sai de dentro do carro, Ayrton Senna, o sujeito se sente honrado ou enfurecido? Bom, aí você tinha que perguntar para eles. Não, mas faz muito tempo que eu não bato um carro, para dizer a verdade. E a última batida que eu dei, o pessoal ainda acho que não me conhecia, então ficou por isso mesmo. O pessoal ficou bravo mesmo, que eu bati, acharam ruim, tive que pagar, e, enfim. Mas ultimamente não bati, não. Esse teste da popularidade agora você ainda não fez, pelo menos batendo de carro? Não, batendo de carro não, de outras formas sim. Na estrada, de vez em quando. O Reginaldo Leme tem uma pergunta a fazer para você. Eu começaria dizendo, sem dúvida nenhuma, todo mundo como piloto, Ayrton Senna na pista, indiscutível. Então eu queria perguntar a você se fora da pista você já se sente na Fórmula 1 um sujeito apto a disputar um título mundial, fora da pista, pelo comportamento fora da pista. Pois já foi direto, hein? Não deu nem folga, nem deu nem uma aquecida. Olha, eu acho que eu apenas iniciei na Fórmula 1, tenho 3 anos, sou bastante jovem. E tenho ainda dentro de mim todo aquele ímpeto, aquela vontade de chegar lá rápido, né? Mas, embora com esse ímpeto, nesse tempo que eu fiz de kart, a minha vida, praticamente toda a minha vida, a gente adquiriu experiência de uma forma natural. E isso ajuda muito. E eu particularmente acredito, lógico, que eu tenho condições de lutar com qualquer outro piloto por uma boa colocação e por um campeonato. Mas não é fácil, dentro ou fora da pista é muito difícil, Reginaldo, porque você muitas vezes encontra adversários que são bem mais difíceis do que o carro de corrida ou um outro piloto. Enfim, você está bem dentro da Fórmula 1, você sabe o que é isso. Ayrton, uma coisa, só na apresentação do programa, esqueci de te apresentar, o Paulo Caruso, cartunista ali em cima, ele está fazendo algumas charges suas que a gente vai mostrar no programa e depois você vai ver. Cuidado com a aerodinâmica aqui, vai devagar. Aí você estava falando da sua preparação para ser campeão também fora das pistas. O que um piloto de Fórmula 1 precisa? Como é que tem que ter a cabeça para ser campeão? O que é necessário? O que precisa? Bom, antes de tudo você precisa ter muita calma, tranquilidade e assessoria. Você precisa de ter gente que realmente está na retaguarda, te dando as dicas, te ensinando e procurando minimizar as mancadas, né? E ir com calma. Acho que a regra principal é saber se segurar.
E é um grande problema, porque um jovem tem o ímpeto, tem a vontade de fazer tudo correndo, e eu sou muito assim, por dentro. Você é ansioso. Exatamente, mas errando eu fui aprendendo, e estou aprendendo ainda, que você tem que, de vez em quando, dar uma freada, né? Engatar uma reduzida e diminuir um pouco o ritmo, porque você acaba perdendo muito mais do que ganhando com muito ímpeto, né? Uhum. O Castilho de Andrade, do Jornal da Tarde, gostaria de fazer a próxima pergunta. Vamos continuar esquentando aí. Eu quero agradecer o incentivo que ele me deu e perguntar para ele o seguinte: você começou, chegou aqui, sentou, a primeira coisa que você disse assim, política, vamos com calma. Por que, Ayrton? Não perdoou nada agora. Olha, Castilho, eu nunca me envolvi em política por duas razões. Primeiro, eu não entendo nada. E segundo, eu não gosto. Meu negócio é esporte, é a minha vida particular, é a minha família, meus amigos. E faço aquilo que gosto. Tenho o privilégio de fazer aquilo que gosto. Então eu realmente não gosto de falar em política, porque não sou a pessoa indicada. E eu acho que quando você não entende o assunto, melhor ficar quieto. Você não gosta de falar em público, mas provavelmente entre os seus amigos você fala de política. É lógico, você tem que participar, mesmo com alguma restrição, porque isso diz respeito a você, dia a dia. Direto e indiretamente diz respeito a você. Então você tem que saber o que está acontecendo e procurar ter um mínimo possível de informação para ter as ideias corretas, né? Formalizar as ideias corretas, mas não gosto de participar na política. A primeira vez que eu participei em política foi nesse ano, com o negócio do governador do estado de São Paulo, e porque me senti motivado, e embora ele não tenha vencido, que foi o José Hermílio de Moraes, eu sou Antônio Hermílio de Moraes, desculpa. Eu sou um grande fã dele e foi uma pena, mas eu realmente fui fã e continuo sendo fã dele. Marcelo Rezende, da revista Placar do Rio de Janeiro, tem uma pergunta a fazer para você. O que passa sempre para as pessoas é um Ayrton Senna bem-humorado e um Nelson Piquet extremamente mal-humorado. O que eu queria saber de você é exatamente o seguinte, quer dizer, a imagem é o que vende, mas eu queria saber a diferença, que você traçasse um perfil entre a diferença entre o piloto Ayrton Senna e o piloto Nelson Piquet. Puxa vida, não quero botar em fria, né? Olha, eu não gosto de fazer comparações. Você já não gostou de falar de política, a outra acaba o programa. Eu não gosto muito de fazer comparações, especialmente de outros pilotos, né? Eu diria que, sem dúvida, o Piquet é um excelente piloto, já demonstrou isso várias vezes, é bicampeão do mundo. Como pessoa, eu tenho as minhas restrições, porque não tenho relacionamento com ele, nunca tive. O pouco que tive foi muito restrito e também não foi dos melhores. Por quê? Por quê? Bom, eu diria que a gente talvez tenha apenas uma coisa em comum, que é ser piloto de Fórmula 1 e gostar de automóveis de corrida. Fora isso, eu acho que nós temos ideias e criação e educação totalmente diferentes. Então a gente diverge no resto. Mas como piloto eu respeito muito e como pessoa tenho as minhas restrições. Você acha que você é uma pessoa assim mais aberta, mais liberal? Ele é muito chato? O que é exatamente? Eu não acho que ele é chato, eu não acho coisa nenhuma. Eu só acho que eu tive uma criação provavelmente totalmente diferente da dele. Eu vivo no Brasil, efetivamente, ele vive no exterior, ele pouco vem aqui, ele enfim, adotou um estilo de vida bem diferente do meu. Isso demonstra automaticamente que nós temos ideias diferentes. Você considera o piloto dos brasileiros, pelo que eu entendo. Não. E ele é um piloto dos estrangeiros que nasceu no Brasil? Não, eu não posso considerá-lo um piloto do estrangeiro ou eu um piloto dos brasileiros. Eu posso falar sobre mim, falar sobre ele, eu acho que eu tenho que tomar muito cuidado, né? É que nem eu falei, eu gosto do Brasil, vivo aqui, sempre estou aqui, porque gosto da minha família, dos meus amigos. E sobre o Piquet, eu acho que ele carrega as cores do Brasil, mas ele não vive o Brasil. Ele vive em um outro mundo, ele vive o exterior, ele vive a Europa mais do que você diria que o Piquet é mais snob do que você? Essa coisa dele viver fora, você aqui, o que explica pra gente o que é isso? Snob? Olha, para ser honesto, eu acho que o Piquet é uma pessoa que tem grandes qualidades, mas talvez ele tenha alguns problemas de infância e alguns problemas com a imprensa que existiam efetivamente alguns anos atrás, quando ele estava crescendo ainda na Fórmula 3, que marcaram muito.
e automaticamente tiraram um pouco do amor dele pelos brasileiros e pelas coisas aqui do Brasil. Ele se identificou principalmente com os italianos, ele vive na Itália, tem grandes amigos lá. Enfim, eu acho que eu não posso comentar muito mais do que isso. Você disse que ele teve problema na infância ou que ele foi... Ele é um cara revoltado, não é? Ele é um cara... Ele é uma pessoa revoltada, ele é um cara inconstante, né? Isso não sou eu que estou dizendo, mas é uma coisa notória, né? Então, isso eu acho que dificulta muito o relacionamento com as pessoas. Não que eu também não seja, eu tenho os meus repentes e tenho os meus grandes defeitos, mas eu acho que de uma forma geral eu consigo me relacionar um pouco melhor do que ele com as pessoas. Galvão Bueno, seu amigo até, gostaria de fazer a próxima pergunta. Eu, na primeira, perdi a largada, né? Quando o Reginaldo perguntou, o Gambellini emendou outro, eu queria entrar por ali, mas vamos por esse caminho agora. Você, para quem não queria fazer comparação, até que você falou, Alberto. Vocês põem pressão, né? Não dão mulher, então, deixa eu te dar uma colher, então, partindo de uma comparação de você e do Nel, deixa que eu faço. Ele disse que, quando cobrado, a responsabilidade que ele tem com o fã brasileiro, com o garoto brasileiro, ele disse: eu não tenho nada com isso, eu sou corredor de automóvel, o negócio é correr e chegar na frente. Então ele é um bicampeão do mundo, você veio depois. Vamos rememorar uma história curtinha, Grande Prêmio Brasil, você em segundo, ele em primeiro, ele parou no box para trocar o pneu, você passou em primeiro, a galera ficou em pé, com aquela euforia, torcendo por você muito mais do que por ele. Você, como é que você vê hoje o Ayrton Senna, ídolo de muitos garotos, de muitos jovens, de torcida, como é que você vê, como é que você encara isso? O que você sente? Qual é a sua responsabilidade para com o brasileiro que gosta de você? Bom, a minha responsabilidade é talvez maior do que todas, principalmente com a meninada, né? Com as crianças, porque a gente realmente sente nas crianças uma admiração e um carinho grande, e isso motiva mais ainda você procurar transmitir alguma coisa de especial para eles. E então eu sinto sobretudo uma responsabilidade com a infância, com as crianças que gostam de corrida, levantam cedo e pegam na calça do pai, na saia da mãe, que querem que levem a um autódromo, a uma pista, enfim. E é para quem eu estou realmente aberto, para quem eu, quando encontro, me sinto bem. É uma obrigação? Você sente isso como uma obrigação? Chega a ser um prazer? Chega a ser uma coisa natural? Como é que você encara, de repente, 80 crianças e mais os pais e mães e todo mundo me dá autógrafo, me dá um beijo, me assina aqui, me leva ali, vem aqui? Bom, para tudo tem hora, né? Muitos momentos você não tem o tempo para dedicar a essa criançada, né? Mas caindo na hora certa é um maior prazer. No fundo é um prazer porque é uma coisa boa, traz uma energia boa, positiva. Eu já tive experiência disso várias vezes e é realmente uma coisa agradável. Agora, lamentavelmente, a gente nem sempre está disponível e com cabeça para transmitir de volta para toda essa criançada essa energia positiva. Deixa eu abusar? Pode. Te deu uma colher de chá? Então agora deixa eu te dar um aperto. O que você sentiu quando chegou em segundo e o Nelson em primeiro no Grande Prêmio Brasil? Eu não senti nada, eu estava ali querendo ganhar, não tem dúvida disso. Não deu para ganhar, fazer o quê? Eu vou tentar no ano que vem, vou tentar no outro ano e vou tentar tantas vezes quantas eu correr. Mas quando você corre, você depende de um carro, de uma equipe. Não é como o tenista que tem a raquete e a bolinha de tênis, né? Então, não depende só de você, você tem que realmente trabalhar em equipe, depende de um conjunto de pessoas e de uma máquina, né? Mas voltando só ao assunto das crianças, eu acho que a maior motivação que qualquer esportista pode ter é a admiração e o afeto das pessoas, em especial das crianças, porque elas são puras, elas só transmitem coisas boas, né? Ayrton, a gente estava agora mesmo falando do relacionamento, ainda na pergunta do Galvão, com o Piquet, essa questão do Grande Prêmio Brasil. Tem uma pergunta do telespectador aqui, Antônio Tartaras, ele mora na Moca, um bairro aqui de São Paulo. Qual é a sua relação, a relação de amizade que você tem com Nigel Mansell? Se é boa, se é ruim? Como é que é? Peraí, coloca o Keck Rosberg junto, você já responde os dois. Então, vamos aceitar a sugestão do Galvão. Então, com Nigel Mansell e com Olha, com o Mansell eu tenho alguns episódios a citar, né? Infelizmente, em 2 oportunidades a gente teve um encontro e ele foi quem saiu da pista. E por acaso, lógico, né? Bom, e ele não ficou nada contente. E isso dificultou um pouco o relacionamento da gente, porque a gente está ali competindo, próximo, e o objetivo de todos nós é vencer. E como ele saiu da pista e bateu e ficou fora da corrida, botou a culpa em mim, jogou a culpa em cima de mim.
E eu não aceitei, lógico, você tem que lutar, e não ajuda no relacionamento. Com o Keck, inclusive no episódio com o próprio Mansell, ele tentou uma ultrapassagem, eu estava liderando a corrida no ano passado no Grande Prêmio de Brands Hatch, eu liderando, o Keck em segundo, o Mansell em terceiro. Aí o Keck foi tentar me ultrapassar, não conseguiu, rodou, voltou para o box, furou o pneu, tirou um piquet na jogada também, e voltou para a pista exatamente uma volta atrás, bem à frente de mim, né? Mas uma volta atrás. Ele pegou, me segurou, trancou, eu fui obrigado a não ultrapassá-lo, que ter um acidente, e o Mansell pegou, me passou nessa. Aí ele deixou o Mansell passar, quando eu fui me enfiar, ele trancou de novo. Então eu vi que ali, se eu entrasse, eu ia voar fora da pista. Eu ia ter alguma coisa a perder, ele não, porque ele estava uma volta atrás. Mas o relacionamento desde a Fórmula 1 entre os pilotos é difícil, porque a competição é tão grande e acirrada que realmente dificulta o relacionamento de todos nós, né, como pilotos. Tanto dentro como fora da pista. O problema fora da pista é que você nunca se encontra. Cada um vive num país, tem hábitos diferentes, costumes diferentes, hobbies, né? E a gente se encontra justamente no final de semana na competição, onde o clima não é propício a uma amizade. E esse encontro no clima da competição já deve ser uma coisa terrível, né? A pressão que a gente vive é muito grande nos finais de semana de corrida. Não é só no domingo a corrida, aquilo vem crescendo já na quarta-feira que antecede, na quinta você já está no autódromo, sexta e sábado tem treinos, classificação, e aquilo vai crescendo, né? E é realmente difícil de você manter a calma, a tranquilidade, não cometer erros, para não prejudicar os outros e também acabar não se machucando, né? Ô, então, só para aproveitar o Piquet, o Mansell, aí junta tudo num balaio só. Me diga o seguinte, a sensação, eles acompanham e eu fico ali na televisão, escutando lá o Galvão, o Reginaldo, mas me passa a sensação seguinte, que a briga entre o Mansell e o Piquet acabou dando o título ao próximo. Eu queria saber você, num problema, vamos dizer, que você fosse da Williams e tivesse que se relacionar numa equipe inglesa com o Mansell, você teria usado da mesma estratégia do Piquet ou você teria ajeitado um jeitinho brasileiro para resolver aquilo e não levado muita ponta de faca? Olha, uma coisa é certa. Esse é o programa do Suspiro, que eu nunca vi ninguém suspirar largando. Está apaixonado? Uma coisa é certa. O piloto com a imprensa tem uma dificuldade muito grande, normalmente, de manter um relacionamento. E a imprensa escreve muita coisa que a gente nem chega a dizer. Então, eu não tenho dúvida que muito do que se escreveu, do que se disse da intriga de Piquet e Mansell, não era tanto assim. Mas é um assunto, é matéria e o pessoal vai em cima, o que é normal. E eu não posso dizer que eu estivesse no lugar do Nelson, eu teria agido da mesma forma. Eu acho que a reação de qualquer piloto dentro de uma equipe, principalmente se tem um companheiro forte, é de tentar ter a equipe ao seu lado o máximo possível. É o apoio que você precisa na hora do vamos ver, que faz a diferença. O Mansell era inglês, a equipe é inglesa, o Nelson estava entrando na equipe, mas o Nelson era bicampeão do mundo, o Mansell não era. Então acho que as coisas se balançaram, se equilibraram, né? E tanto é verdade que no final a diferença entre um e outro foram 3 ou 4 pontos. Então acho que ninguém pode reclamar, nem ele nem o Mansell. Eu acho que ambos tiveram condições de igualdade e lutaram em condições iguais. Talvez por isso, inclusive, um tirou ponto do outro em várias oportunidades. E quem acabou levando a melhor foi o próximo. Foi uma estratégia errada, então. Eu acho que o Piquet não ia dar colher de chá para o Mansell ter mais algum ponto e tampouco o Mansell, né? O importante ali é a equipe e tudo mais, mas no fundo é o piloto vencer, é o campeonato mundial de pilotos, porque o campeonato mundial de construtores no fundo vale pouco. A Williams ganhou, a Honda ganhou o campeonato mundial de construtores, mas pouca gente sabe. O que todo mundo sabe, a maioria sabe, é o campeonato mundial de pilotos, que foi o Prost. Ayrton, a próxima pergunta é do Cláudio Karsug, da revista Quatro Rodas. Ayrton, você conseguiu construir ao longo de sua carreira uma imagem muito positiva, sobretudo para com a imprensa brasileira. Existem momentos difíceis, aquele repórter, digamos, mais chato, que chega entre uma sessão de treinos e outra, você está conversando com o Duca Ruja, ele quer saber se você vai ganhar ou não. Você encara isso normalmente como um ônus da tua profissão, que ele já vestiu aquele hábito profissional ou ainda não? Bom, eu procuro ao máximo, né? Mas é difícil. Foi difícil na minha primeira prova no Rio de Janeiro, em 84, quando eu estreiei na Fórmula 1. Foi difícil na minha estreia na Lotus, que foi o ano a seguir, em 85. E foi difícil esse ano. Eu acho só que
à medida que o tempo vai passando, você vai aprendendo. O importante é procurar aprender o máximo possível de cada situação, para usar isso no futuro. Agora, é difícil, muitos momentos é difícil você se relacionar com a imprensa, porque eles estão ali também trabalhando, aquele é o trabalho deles, procurar ter informação para poder escrever. Se não falar com você, eles não vão ter, né? Agora, o difícil é ter um momento correto, um momento certo, onde você está com o tempo e com a cabeça também. Muitas vezes você está parado, mas não está parado, tua cabeça está a 1000 por hora, né? Está 300 km por hora, pensando no carro, na equipe. E então é difícil conciliar a parte da equipe e a parte do relacionamento, não só com a imprensa, mas com os fãs que estão ali, que querem ter uma palavrinha com você, um autógrafo, com os mecânicos também querem saber um pouquinho mais sobre o carro, que você só está falando com o engenheiro. Absorve demais a gente. E o que falta é tempo para a gente poder falar com todo mundo. E nessa falta de tempo, você faz uma escolha, por exemplo, entre a BBC que vai te entrevistar e a TV do Raio Cospartas? Bom, eu acho que sim, entre a BBC eu faço, porque realmente a imagem que eu tive na Inglaterra no ano que passou foi tão ruim, por causa do episódio Derek Warwick e por aí fora, que a imprensa inglesa eu simplesmente esqueci. Não tem dúvida que eu ia atender primeiro a televisão eu sei lá onde que você falou. Não, você tem que... Geralmente eu me identifico com as pessoas que eu conheço. Aquele que eu não tive a oportunidade de conhecer ainda, lógico, naturalmente vai acabar ficando para depois. E aqueles que eu já tenho um relacionamento que eu conheço, eles inclusive me conhecem, sabem inclusive a hora melhor de vir falar comigo, só de me ver trabalhando. Então acaba se selecionando de uma forma natural, de acordo com o relacionamento pessoal. Ayrton, agora há pouco você estava falando de crianças e nós temos uma pergunta gravada do Rubens Barrichello, que é campeão de kart. E eu gostaria que você respondesse essa pergunta. As perguntas entram por aqueles monitores ali, por favor. Bom, então é um prazer estar aqui com você, conversando. E primeiramente eu quero te agradecer pelo todo o apoio que você está me dando lá na Itália, com a DAP. E quero dar os parabéns para você pelo seu grande ano na Fórmula 1. Quero dizer também que eu já sou um grande fã seu. E que a minha pergunta é a seguinte: qual foi as suas dificuldades depois do kart até a Fórmula 1, passando pela Fórmula 3 e tudo mais? E depois de tudo isso eu quero te desejar boa sorte e que um dia a gente possa formar uma primeira fila aí numa Fórmula 1, até numa mesma equipe. Por favor, Barrichello, eu comecei no kart, como todo mundo sabe, e tenho um carinho enorme. É o esporte mais emocionante que existe, mais do que a Fórmula 1 inclusive, que você faz com mais amor ainda. E eu diria que as dificuldades maiores que um piloto encontra no início da carreira é justamente porque você tem que provar primeiro para conseguir o apoio. E você precisa do apoio para chegar lá. Então eu tive a felicidade de ter o apoio da minha família, que sempre desde o início tiveram por detrás e me seguraram nas horas mais difíceis e me deram a oportunidade então de poder desenvolver essa atividade desde pequeno. E tive então a possibilidade de correr em bons karts, com bons motores, em bons carros, em boas equipes, e dali pude me dedicar totalmente a essa profissão. Então o difícil é você conseguir o tal do patrocínio no início, porque depois que você cria uma imagem, um nome, então os patrocinadores vêm até você. E ali a necessidade já não é tão grande. E justamente no início, onde você não tem ainda a imagem, o nome, é que você precisa dos patrocinadores para chegar lá. Deixa eu só não perder o assunto. Pode ir. Você está falando de patrocinador, depois do patrocinador você escolhe tanto que pode até escolher quem corre do seu lado, né? Quer dizer, o Nelson Mansell, que o Marcelo estava falando, deu problema, piloto inglês, equipe inglesa. Você não quis o Warwick do seu lado na Lotus, piloto inglês, ia dar trabalho. E agora vem um japonês na hora que você vai correr com o motor japonês. Não pode dar zebra, não? Eu acho positivo. Eu acho positivo porque a Honda tinha um desejo enorme de pôr um japonês na Fórmula 1. Conseguiram na Lotus, a gente conseguiu o motor da Honda. Eles pediram para ter um companheiro de equipe meu, Nakajima, a equipe concordou. E eu espero que com isso eles inclusive se sintam mais motivados em ajudar a equipe no fornecimento dos motores, na atenção.
enfim, vai melhorar no relacionamento, porque um japonês falando a língua vai melhorar. Você quer dizer o seguinte, vai trabalhar mais para a Lotus, que tem um japonês, do que para a Williams, que tem um brasileiro em inglês? Eu acho que eles vão fornecer os motores iguais para as duas equipes, porque o objetivo deles é vencer. Esse ano eles erraram, eles concentraram numa equipe e perderam o campeonato. Então, por isso, eles vão investir em duas equipes, para jogar em dois times, né? Agora, eu tenho esperança que no relacionamento, que é muito importante com os técnicos e tudo mais, onde você aprende mais sobre o equipamento, é que vai ajudar. Porque tendo o Nakajima lá falando na língua deles, e quem treina inclusive com os motores Honda já há 3 anos, com o carro no Japão, mensalmente ele anda 2, 3 dias. Ele que desenvolveu. Ele desenvolveu o motor Honda, ele conhece muito bem. E isso vai ser muito positivo para a Lotus. E mesmo porque a Honda está participando no projeto com a Lotus, na construção do carro, e os japoneses gostam demais disso, eles gostam de participar realmente na parte técnica. E na Lotus eles estão tendo essa oportunidade. Então você não acredita que tem um relacionamento tipo Cosworth, Stewart, Tyrrell? Quer dizer, que ele tinha sempre o melhor motor, uma corrida antes dos outros? Mas ali naquela época existia praticamente um monopólio da Cosworth. Quase todas as equipes usavam o motor Cosworth. Então a Cosworth podia jogar um pouco com essa posição. Hoje em dia existem várias fábricas envolvidas ali e a competição é altíssima. Então eu acho que nenhuma fábrica pode jogar em risco a concentrar apenas numa equipe. Eles têm que jogar com todas as cartas, com todos os times, né? Principalmente porque esse ano eles tinham efetivamente o melhor motor da Fórmula 1. E nem por isso eles venceram. Eles venceram o campeonato mundial de construtores e o de pilotos ficou com o Prost, né? Ayrton, a próxima pergunta é do Sr. Elcio de Santiago, diretor do Automóvel Clube do Estado de São Paulo. Ayrton, quando você começou no kart, menino ainda, novinho, você se metia bastante brigas inerentes da competição e era bastante nervoso. Gostaria que você me dissesse se você mudou ou se você hoje disfarça mais. Eu acho o seguinte, eu sempre fui muito competitivo, Elcio. E para quem me conhece e acompanha minha carreira sabe bem disso. E por ter tido a oportunidade, eu sempre estava com equipamento competitivo, eu estava sempre lutando pelas primeiras posições. Então é normal que muitas vezes cria-se uma certa resistência, né? E eu nunca dava o braço a torcer, eu ia à luta, eu ia à briga mesmo. Eu estava ali para dar tudo de mim. Era o meu hobby, mas eu fazia praticamente como profissional, pelo tempo, pela maneira e pelo amor que eu dedicava àquilo. Então, como eu falei, eu tenho como natureza muito ímpeto, né? Mas através daqueles anos do kart, onde eu dei tanta pancada, enfim, tanta encrenca, perdi tanto campeonato, por ser muito impetuoso, eu fui aprendendo. E eu acho que hoje, então, usando aquele conhecimento, aquela experiência que eu adquiri na época, eu hoje tento, né, errar menos, ou cometer os mesmos erros. Então, em muitos momentos, a vontade, eu estou atrás de alguém, a vontade é passar naquela freada mesmo, e dá. Mas é arriscado, então você é obrigado a segurar um pouco. Isso que é o mais difícil, é ter o autocontrole, o domínio para esperar uma hora mais calma, mais segura ainda, mais tranquila. Ou não querer já largar e já sair botando uma volta em todo mundo, quando você tem um equipamento, tem condições difíceis. Ayrton, é segurar as pontas, né? Qual foi a prova mais forte, mais assustadora que você já teve da sua falibilidade na direção de um Fórmula 1? Porque é uma coisa que deve surgir muito, né? Está dentro disso que você está falando. No Fórmula 1? Quando você percebeu que você tinha cometido alguma besteira de ter se cedido? Olha, não foi nem no Fórmula 1, foi no kart. Como é que foi? Foi no kart, foi na Itália, durante um treino extraoficial, no finalzinho do treino extraoficial. Na penúltima volta que eu estava fazendo, o kart levantou em 2 rodas numa curva lá, que era em altíssima velocidade, e eu não dei bola para brincadeira. O kart sempre tinha uma tendência de levantar. Eu falei, não, tudo bem. Na volta seguinte, vim de novo no mesmo ritmo. E o kart levantou e saiu de faca, e eu bati numa cerca, e o kart me prensou com a cerca, né? E graças a Deus não aconteceu nada de grave, mas eu me quebrei por dentro todinho. E aquilo foi uma prova para mim mesmo de que eu estava ali envolvido com o ímpeto de ir mais rápido e não estava pensando, não estava raciocinando, e aquilo me trouxe um acidente. Na Fórmula 1 já passei perto de muitos acidentes, mas é uma época diferente.
e onde a cabeça também muda um pouco, então não posso comparar. Então, realmente de ímpeto, foi no kart, foi nesse dia, não na Fórmula 1. O Alain Vinhé, da TV Globo, quer te fazer a próxima pergunta, por favor. A próxima pergunta é: você esteve agora há pouco tempo no Japão, visitando a Honda, e os fãs, seus fãs, o ano passado diziam: quando o Ayrton conseguir o motor Honda, o papo vai ser outro. Você acredita que com esse novo regulamento isso aí pode persistir? Eu acho que no ano que vem a Lotus vai ter mais condições de produzir um equipamento competitivo com o apoio da Honda e com o motor Honda. E até hoje eu tive um bom carro, não tem dúvida. Tanto é verdade que eu liderei várias provas, eu venci 4 corridas, fiz várias pole position, caso contrário não teria feito. O que faltou muitas vezes foi um carro mais constante, um carro que consumisse menos combustível, e eu espero que no ano que vem eu tenha isso. Agora, para 88, quando efetivamente o novo regulamento, a nova regulamentação vai entrar, então vai se mudar tudo. Então tem que jogar a moeda para cima e deixar cair. E eu acho que as grandes equipes vão continuar na frente, vão produzir ainda os melhores carros, como a Ferrari, a Lotus, a Williams, a McLaren, e as equipes do meio e as de trás vão continuar ali. O que pode dar é uma zebra de uma dessas equipes ter um material de momento bem superior aos outros. Que toda vez que existe uma mudança no regulamento, aquele que está mais ligado na situação e consegue se adaptar mais rapidamente à nova regulamentação é quem dá um pulo grande. E quando um regulamento vem ano a ano passando, a tendência é ir juntando e aproximando todas as equipes. Então, esse ano foi um campeonato muito bonito, bem difícil. E no ano que vem, eu acho que vai ser mais difícil ainda. A Ferrari vai entrar na jogada, esse ano eles não estavam bem, acho que eles vão estar. A Williams vai estar forte de novo, a McLaren vai, e eu acho que a Lotus vai estar mais forte, novamente, do que esse ano. Então vai ter uma briga maior ainda. Pelo chassi ou pelo motor? Pelo conjunto, eu espero. Porque não vai ser só o motor que vai vencer o campeonato. Vai ter que fazer um carro de acordo com o motor. Aí, aproveitar que você está de frente, você está rodando tudo, tanto. E quem roda ultimamente é o Piquet, né? Você não anda rodando tanto. Eu queria saber o seguinte. Marcelo não gosta do Piquet, não? Não, eu gosto. Mas é que eu me lembro. Casualmente ele roda. Agora ele não está rodando tanto. O que você é solteiro, deve ter uma namorada aí, daquela história que esconde a namorada, por aí vai. É fria, hein? Essa é fria, né? Mas o mundo da Fórmula 1, né, para quem está do lado de cá, no anonimato, ele é sedutor. Porque o que aparece é o seguinte, aquelas menininhas ali de saiote curto e tal, você deve receber um monte de cantada e tal, e tem que administrar isso muito bem. Mas eu tenho um departamento competente só para essa área. Como é que é isso? Como é que é esse mundo? Você recebe muita cantada, você recebe muita proposta? Como é que é esse outro lado da Fórmula 1? Não, como eu falei, um piloto precisa ter uma boa retaguarda, certo? Precisa ter uma equipe muito boa para te dar assessoria. Então eu também tenho uma boa assessoria nessa parte, né? Que toma conta. Marca para você? Não. Primeiro verifica, né? Verifica. Chega na hora de largar. Não, é brincadeira. Olha, a Fórmula 1 tem a imagem, né? Das corridas e das mulheres bonitas e do dinheiro e disso, dos iates, dos carros, aviões e tudo mais. Eu posso dizer para você o seguinte: para um piloto que está realmente disposto a lutar por um campeonato e tem um pouco de responsabilidade, que existem 200 ou 300 técnicos trabalhando para você o ano inteiro dentro de uma equipe, para te dar um carro competitivo, então tem hora para tudo. Você tem uma regularidade, assim, uma coisa tramada? Como é que é isso? E levando sobre esse aspecto, no final de semana de corrida, vou te dar um exemplo, a gente chega na pista quinta, vai direto para a pista, fica o dia inteiro lá, são os últimos preparativos para o final de semana. Na sexta chega de manhã cedinho, fica o dia inteiro lá, com a cabeça desse tamanho, sai de lá, vai pro hotel, muitas vezes 8, 10 horas da noite. Você quer comer, dormir, que não aguenta mais, e tem que estar descansado pro dia seguinte. E do sábado pro domingo a mesma coisa. Acaba correndo no domingo, você sai correndo para o aeroporto, pegar um avião para ir para casa. O que mais você quer é ir para casa descansar e desligar daquela loucura, que realmente é tanta gente em cima de você, tanta gente querendo saber e falar e fazer fofoca, e tanta gente querendo te botar em fria, principalmente, que você tem que estar super ligado para não dar nenhum escorregão. Então, quando acaba a corrida, você quer se esconder, você quer ir para casa. Mas uma mulher não pode esquecer. Mas uma mulher não ajudaria nesse relaxamento? Quem aproveita então é a sua retaguarda. É quem marca?
Mas como eu sou um rapaz muito comportado, eu mantenho a linha. Marcelo, eu não vou perguntar para ele não, que ele vai ficar zangado comigo, mas pergunta para ele que quando não pode sair do motorhome, tem mais de um esperando, confusão, como é que é esse negócio? Não relaxa? Você, por exemplo, não tem... Eu que lido mais com a área de futebol, eu conheço alguns jogadores famosos e tal, que achavam normal e tal, assim, se relaxava, descontraía, entrava no campo melhor e tal, não sei o que. Você não. É difícil você relaxar, viu? É muito difícil, não dá nem tempo. Não dá pra relaxar, imagina, né? Não tem condição, não. Ou você faz uma coisa ou faz outra. Aí, aproveitando, você tem vindo mais frequentemente a São Paulo, até um calendário. Agora é entregação. Não, ultimamente você passou a vir quase praticamente. Não vai ter os comerciais, não? Depois de todo o grande prêmio. Quem é a namoradinha nova? Namoradinha nova, mas olha só. Eu vim ao Brasil sempre que posso, sempre foi assim. Teve vezes que eu tinha 5 dias de folga só e eu pegava o avião e pra cá, viajo 11, 12 horas, porque eu tenho um laço muito grande com poucas, não muitas, mas grandes pessoas. A minha família, meus amigos, né? E realmente eu gosto de estar aqui, eu tenho uma base na Inglaterra, quando eu estou na Europa, mas não consegui me adaptar à vida da Europa. Eu realmente sinto necessidade de estar aqui em São Paulo, aqui no Brasil. Ô Ayrton, nós estávamos conversando, eu e o Rodolfo, no início, antes do programa começar, e ele estava me dizendo, o Ayrton Senna queria que a Luísa Brunet viesse entrevistá-lo. O que será que ele estava pensando? Por quem que a Luísa Brunet? Bom jornalista não deve citar as fontes, hein, Marcelo, de dar informação. Essa conversa de vir aqui no programa, saiu semana passada, no jantar e tal, eu falei, tudo bem, vamos fazer isso. Mas tem que botar uma presença feminina lá também, para botar um colorido, né? Afinal de contas, só homem, não tá com nada, né? Você citou nominalmente. Essa questão de Luísa. Eu admiro a Luísa Brunet, vou fazer o quê? Admiro ela, sou um fãzão dela. Vocês são amigos? Não conheço a Luísa Brunet, então tá aí, não vai mudar. Você não a conhece? Não conheço. Não conhece. Simplesmente admiro. Quem é, na tua opinião, a mulher mais bonita do Brasil no momento? Você vê em revista. Agora você tá querendo botar em fria, pô. Parece que você vê em TV, vê em revista, vê no cinema. Olha, a mulher brasileira realmente está de 10-0 em qualquer outra mulher aí pelo mundo. Então a mulher brasileira tem o charme, tem a ginga, sabe se vestir, sabe combinar cores e é uma parada. Não existe a mulher mais bonita, a mulher se torna bonita, né? Mas um tipo que te chama a atenção, assim, Brunet, a Xuxa, um manequim, assim. Você botou uma no colo esse ano, não foi? Como é que é? Você botou uma no colo esse ano. Botei uma no colo, é? Mas saiu na fotografia da manchete. Saiu. Foi fria de vocês que me colocaram essa fria lá na fotografia. Você botou no colo? Você teve problema no seu colo? Não tá dando. Tirar uma fotografia junto, Galvão. Foi só uma fotografia. Você falou da mulher brasileira. Você teve namoradas na Europa e prefere namorar as brasileiras? Como é que é isso? Olha, nas poucas tentativas, porque na Europa as experiências não foram das melhores, então eu continuo com as brasileiras. É? Por que você está rindo? Porque sim, pô. Olha, eu ouvi falar que em Portugal ele não queria sair mais, a primeira vez que ele foi para lá. Não queria sair mais? Agora é problema dele dizer se sim ou se não. Qual é a história aí? Agora ele tem interesse. Estou sabendo que Portugal tem coisa lá, então não sei se é sério. Você explica. Tem uma prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1, pô. Lá no Estoril, pô. E vários testes. Muitos testes. Cansativos. Exaustivos. Ele costuma dizer o seguinte, quando eu tenho folga eu vou para 2 lugares, ou para o Brasil ou para Portugal. Come-se bem em Portugal, rapaz. Você não come-se muito bem lá, aquelas gambas. Não tenho nada com isso. Não, né? Então tá bom. Aí, deixa eu te tirar do sufoco aí, ó. Tá. Agora é o seguinte, você está 3 anos na Fórmula 1, em 83 você estava na Toleman, uma equipe fraca. Em 84. Desculpa, 84. E depois você esteve na Lotus, onde você teve que conquistar o lugar de primeiro piloto até chegar a essa posição. E finalmente você não teve um carro competitivo. Esse ano, todas as coisas estão convergindo para as pessoas te considerarem favorito. O fato de motor Honda, o fato de ter um japonês na equipe. Isso está me lembrando um pouco a história do Alain Prost em 82, que todo mundo dizia, já é o campeão. Esse peso do favoritismo não acha que vai te atrapalhar esse ano?
obrigação de ser campeão do mundo no primeiro ano que você vai ter tudo a seu favor? Uma obrigação ninguém tem de ser campeão do mundo. Quem tem mais é o próximo de vencer de novo, porque ele é o bicampeão. Ou o Piquet, que é bicampeão do mundo, de vencer novamente depois de tantos anos. A obrigação que eu tenho é de dar o máximo de mim, realmente procurar desenvolver o carro da melhor forma possível, me dedicar ao máximo à equipe e realmente à luta, procurar ser campeão. Mas obrigação ninguém tem. Sei, mas isso daí não vai pesar na sua atuação, que todo mundo vai te cobrar esse campeonato esse ano. Você pode ter certeza, vai ter 135 milhões de brasileiros te cobrando. Esse ano aqui, pô. Esse ano aqui, com o negócio que eu era o único piloto realmente de peso na equipe e tudo mais, a equipe ia concentrar em mim e tudo mais. Era pequena frente a uma Williams Honda, né? Pequeno não, eu fiquei na luta no campeonato até mais da metade, inclusive estava na liderança do campeonato. Mas por um mérito próprio, né? Exclusivamente por mérito seu. Não existe mérito de uma pessoa, na Fórmula 1. O mérito existe de uma equipe. São os mecânicos, os projetistas, os patrocinadores que financiam o equipamento, os fornecedores de motores, de pneus, enfim, é um conjunto de pessoas. Né? Tinham outros correndo por Renault, mas só você apareceu, né? Porque eu tive, provavelmente, melhores condições do que os outros, de produzir mais do que os outros. Né? Você não acha que vai ser mais cobrado esse ano? Lógico, existe uma expectativa maior de que agora que a Lotus vai ter um motor Honda que consome menos combustível. Me viram tantas vezes parar lá e acabar a gasolina e tudo mais, né? Agora o Honda não acaba a gasolina, não tem isso, então agora vai dar, é lógico. E eu acredito que eu vou ter muito mais condições, mas entre realmente ter as condições e efetivamente completar, existe uma distância grande, tem muito chão pela frente, né? Aí ele está falando de cobrança, você deve ter mais cobrança. Não existe ninguém que cobra mais no campeonato do que eu mesmo. Exato. Exatamente, é isso que eu ia chegar. Eu quero saber a sua cobrança. O que você está cobrando de você, Ayrton Senna, nesse momento. A nível, por exemplo, é o seguinte, o que o Ayrton Senna já fez e o que ele tem que fazer. Eu quero lembrar uma conversa curtinha que nós tivemos um dia. Eu fui lhe dar os parabéns por mais uma pole position. Você olhou de cara feia para mim e disse assim, trocava essas pole todas por mais uma vitória. São 4 vitórias só até agora, de uma carreira feita só de vitórias. Naquele dia você estava irritado, talvez, acho que foi logo depois do Grande Prêmio em Portugal. Chegou perto e não ganhou. Estava trocando as poles todas do ano por mais uma vitória. Então, qual é o seu nível de cobrança para com você mesmo? O que você fez, o que você tem que fazer, como é que você se cobra como é que você está cobrando essa ausência de vitória? Completando a pergunta do Galvão, é a mesma linha. E te conhecendo como eu te conheço, agora mesmo você falou de ímpeto e de exigência, de cobrança sobre você mesmo, eu tenho certeza, 4 vitórias para você, completando o 3º ano de Fórmula 1, 4 vitórias. Ao completar o 3º ano, você esperava ter conseguido mais do que isso? É isso que eu estava dizendo. O que ele está se cobrando? Quando eu entrei na Lotus, eu esperava conseguir minha pole position, né? E a minha vitória. E na segunda prova do campeonato, eu fui em Portugal, eu consegui a pole e a vitória junto. Então aquilo veio assim rápido, né? E numa hora boa. Era necessário para que eu me estabelecesse na equipe. Desde então, aí passei por um período ruim, não terminava uma corrida, tal, depois venci em Spa, na Bélgica. Depois desse ano aqui venci 2 provas, no sufoco, né? Que não foi fácil. Foi na Espanha que eu ganhei por alguns centímetros. E depois em Detroit que o Piquet deu no meio do muro lá e melhorou as coisas, né? Senão teria sido uma corrida daquelas, né? E por coincidência, como no ano anterior, ganhou logo na segunda corrida também, que foi na Espanha, né? Exatamente. E a dedicação que eu tenho para o automobilismo é tão grande, mas é com tanto prazer, e é com tanta vontade, com tanto amor, e isso vem desde pequeno, desde o tempo do kart, que realmente eu acredito que a gente tem condições de lutar de igual para igual. E acreditando nisso é que eu procuro tirar o máximo de mim. Isso começa já na hora que você está se preparando psicologicamente, no início do ano, nessa época, quando você tem que treinar bastante para se preparar fisicamente durante a temporada estar bem, né? Então, quando eu vou fazer 7, 8 km por dia, que não é fácil, chega no meio dos 3, 4 km você já está pedindo água, né? A maior motivação é de saber que eu vou ter uma equipe com 200, 300 pessoas trabalhando, eles estão lá acreditando em mim, que eu vou estar lá na hora do vamos ver e vou corresponder à expectativa deles. Então eu corro 7, 8 quilômetros e vou em frente e essa vontade de vencer é o que me mantém, é a minha motivação maior. A vontade de vencer é o que me mantém participando numa corrida, num campeonato de Fórmula 1. Não existe nada mais assim
que me dê mais motivação do que isso. Então acho que o amor que eu tenho pela minha atividade é o que me mantém e é a maior força que eu tenho. E efetivamente, você deve estar cansado de responder isso, respondeu várias vezes, muita gente sabe, mas nesse momento aqui, um resumo de tudo, efetivamente, por que não deu? Por que não deu? Porque eu já falei para você, um carro de Fórmula 1 é feito por um projetista, por vários projetistas, vários desenhistas e muitos mecânicos. Tem milhares de componentes eletrônicos e mecânicos e basta que tudo isso não esteja em harmonia que o resultado não vai ser o desejado. Uma Honda que investiu 3, 4 vezes mais do que uma Renault durante o ano todo em pesquisa e desenvolvimento, em número de engenheiros e número de motores, produziu um melhor material. Mas tem uma pergunta do telespectador aqui, tem uma pergunta, você está falando dos componentes eletrônicos, tem uma pergunta do telespectador Mauri Reis Ferreira, de Guarulhos. Ele está vendo o programa, ele pergunta para você o seguinte: como é que foi aquele erro de indicação de combustível que o computador do teu carro acusava que havia gasolina suficiente para você terminar a prova e na verdade não tinha mais, você teve que parar? Ele não soube mencionar em que corrida aconteceu isso. Como é que foi esse caso? Foi em Portugal, 3 provas do final do campeonato, eu ainda estava em condições de lutar pelo campeonato e aquilo foi a gota d'água. A meia volta do final, o computador mostrava 1 volta e meia, então eu tinha 1 volta de sobra. É um computador digital que te mostra? Exatamente, mostra o número de voltas. Então eu tinha, teoricamente, 1 volta de sobra. Quando eu cruzasse a linha de chegada, tinha mais 1 volta ainda. E na verdade ele parou faltando 1 volta e meia. Quando você desceu do carro, o que você... Mas espera, houve um problema. Houve um erro da equipe, né? Não. Quem zerou o computador é que deu uma informação errada, que zerou de uma forma... Porque o computador é ajustado de acordo com a densidade do combustível, então, tudo varia de prova a prova, é muito complicado para explicar. Mas você corre baseado nas informações que tem no computador, é a única maneira. E eu corri baseado naquele computador, que eu terminaria a corrida ainda com 1 volta de sobra, que era uma margem de erro. E aí não deu, acabou faltando minha volta. Eu estou insistindo porque tudo leva a uma conclusão de que há uma certa falta de estrutura da Lotus para ser uma equipe disputando o título. Não foi da Lotus, não foi a Lotus, no caso foi da Renault. Naquele caso específico. Agora, 87, tu acha que é o teu ano? Bom, para quem tem um motor mais eficiente, que consome menos de todo mundo, basta andar no ritmo dos outros, que vai sobrar gasolina para ele. Os outros é que não vão conseguir andar no ritmo dele. Mas tu acha que é só a falta de gasolina que te Não, foi um dos grandes fatores esse ano. Esse ano eu tive que desistir de lutar por uma vitória na Bélgica, onde eu estava lutando com o Mansell, eu tive que tirar o pé e ele ganhou com meia volta depois porque meu combustível não dava. O computador estava dizendo que não estava. Inclusive nessa prova eu só não parei por falta de combustível, porque eu não tinha tanta confiança no computador e achei que aquele computador estava errado. Eu falei, esse computador está errado e eu vou dançar, vou ficar sem gasolina de novo, né? Então eu tirei o pé. E acabou a corrida, eles foram verificar o que tinha no computador e estava errado mesmo. Se eu tivesse ido atrás do computador, eu tinha ficado sem gasolina. Aí, numa oportunidade subsequente, que é eles ajustarem, provaram para mim que estava ok, que eu podia ir ao limite, na Alemanha, em Hockenheim, eu fiz um segundo lugar porque eu confiei no computador e eu acabei 0-0. Eu passei a linha de chegada com o motor parando e o computador 0. Aí confiei demais, né? Porque 3 corridas mais tarde fiquei a pé lá em Portugal, o computador deu errado. Eu queria ver uma posição de filosofia de piloto. Eu entendi a corrida de automóvel era aquele que conseguia andar mais rápido, por mais tempo, sem cometer erro e sem estragar o equipamento. Esse ganhava a corrida. Ganhava, mais rápido, né? Agora não ganha mais. Ganhar mais rápido, andar mais rápido, por mais tempo, sem cometer erro, sem estragar o equipamento. Hoje, ele tem que fazer isso, mas ele tem que fazer o cálculo do combustível, ele tem que tirar o pé, ele tem que economizar. Virou um rally em circuito fechado. Você como piloto, você como um garoto, começou garoto querendo andar mais rápido por mais tempo na frente de todo mundo. O que isso te cria? Dá raiva do homem que faz o regulamento? Dá raiva do homem que faz o regulamento? Não, do homem faz regulamento não, do homem faz o motor, né? Pô? Porque o homem faz regulamento é igual para todo mundo. O que faz o motor que não é igual ao outro é que... Mas o homem que faz o regulamento, que nunca sentou no carro e nunca andou a mais de 60, não dá raiva dele, não? Para quem nesse ano, por exemplo, está no lugar do Mansell do Piquet, era a melhor coisa do mundo, porque nas provas com mais dificuldade de combustível, que de acordo com a prova existe maior dificuldade ou não, eles estavam dando risada, porque existia só um competidor para eles. Ou era o Piquet para o Mansell ou o Mansell para o Piquet, porque os outros não tinham condições de lutar, manter o mesmo ritmo. Podia até dar junto, mas depois tinha que tirar o pé. Isso é frustrante. Eu estou dizendo como filosofia, de repente você não se sente meio motorista de táxi sentado no Fórmula 1? Esse ano aqui, na prova do Canadá, foi a pior prova que eu fiz durante o ano todo. Eu fiz 5º lugar, eu já dei a largada devendo.
né? Eu já sabia que aquela corrida ia ser um sufoco. Eu larguei, passei a primeira volta, olhando no computador, já estava devendo. Já saiu com menos um. Então não tinha jeito, né? Eu fiquei passeando a corrida inteira. E eu tirava o pé nas retas, às vezes ia com meio acelerador para tentar economizar, e nesse mesmo eu estava aumentando o que eu estava devendo. Tirando o pé na reta é mais fácil, não precisa ter tanta concentração, dá para pensar mais. O que você pensava ali no meio da reta? Eu fiz a corrida. Você tinha raiva de quem? Eu fiz a corrida, não transpirei, não suei, não condicionava, não tinha bolha na mão, não tinha nada, porque não tive que dar todo aquele. Não foi parar no ambulatório no fim da corrida. Não tive que dar todo aquele empenho. Só faltou um passageiro dar o sinal, é isso? Eu vou te contar. O sinal a 300 por hora é acedor. Deixa eu fazer uma pergunta que sempre me passa o seguinte: como eles lidam com isso diariamente, não passa uma coisa que sempre me passa, e creio que para a maioria das pessoas que não estão ligadas nisso. Eu fico imaginando o seguinte: um sujeito que senta numa baratinha a 300 por hora em cima de um tanque de gasolina, ele é maluco, não tem outra solução para ele não ser internado ou andar na baratinha. E aí eu te pergunto o seguinte: ora, para você ter a sensação da coragem, você tem que saber como é que é o medo, senão não funciona, né? Você nunca tem medo? Você não tem medo de estar ali, de repente errar numa curva, de repente vem o Mansa, que é teu amigo, e o Piquet, né? Olha, te atropelam, quando bateu a roda com o Mansa... Medo eu não sei, mas eu tenho uma paura danada. Eu tenho uma pergunta de um telespectador que entra exatamente nesse tema tocado pelo Marcelo Rezende, é do Giovanni Zanqueta, da Cachoeirinha. Ele pergunta, quando acontece um caso de um acidente fatal, de um piloto morrer na pista, o que acontece na cabeça dos outros pilotos? Tem a ver com medo, com a coragem? Sim, claro. Não ajuda, né? Mas eu acho que é aí que está o domínio, o controle que você tem que ter, de saber analisar friamente o porquê daquele acidente e procurar eliminar a causa, né? E sair fora do problema. Então aconteceu com um companheiro de equipe meu, no ano passado, ex-companheiro de equipe meu, foi o Hélio, que teve um acidente num treino e teve a infelicidade de ser numa pista onde a segurança não era ideal e não sobreviveu. E assim como no ano antes, quando eu estava na Toleman, durante um treino para o Grande Prêmio da Inglaterra, um companheiro meu, logo no início do treino, saiu, deu uma batida de freio no guarda-reio, quebrou as pernas, quebrou o carro no meio, e eu passei do lado dele, parado no meio da pista, com as pernas encostadas no chão, tá? O carro tinha quebrado tudo na frente, eu vi aquilo e voltei pro box procurando saber o que eu estava fazendo ali, percebe? Então, foi paralisado o treino durante muito tempo, até eles abrirem novamente, e o meu chefe de equipe chegou e colocou para mim, falou, olha, se você não quiser andar mais, nesse final de semana que tinha o Grande Prêmio na Inglaterra, a equipe inglesa, imagina, você não precisa andar. Então ele colocou nas minhas mãos para decidir se eu queria ou não andar. Que eu deveria andar obrigatoriamente, para ter um contrato com a equipe. Então aquilo tudo confunde. Se você não tiver realmente muito certo daquilo que você está fazendo e por que você está ali, tudo aquilo confunde. E o medo é uma das piores coisas, né, que pode acontecer com o piloto. O piloto nunca pode perder a confiança. Tem que manter sempre uma confiança de estar fazendo a coisa certa e dentro dos limites. Você faz um trabalho, você faz um trabalho assim, você tem algum amparo psicológico, ou você lê alguma coisa, enfim, isso não pode, brota também em você, mas talvez você tenha, como você tem uma equipe falar. Eu acho que você adquire isso muito naturalmente, né? Com o tempo, treinos, corridas, e a experiência em si traz toda essa segurança para você. Então, nos momentos difíceis é que você vai e se agarra com tudo isso, né? Nessa experiência, para não balançar. Então, nesse próprio dia, dali 1 hora, abriram a pista, eu voltei a pista, guiei e andei bem, foi a minha melhor colocação, fui terceiro na corrida no Grande Prêmio da Inglaterra com o Toleman. Enfim, então aquilo não me abalou, ao ponto de eu perder a confiança e diminuir, tirar o pé. Eu continuei andando da mesma forma que eu estava andando, que eu achava correto, seguro, completei a prova sem problema. Mas o medo é um problema, você tem que ter muita consciência do que você está fazendo. Se você estiver fazendo loucuras, então isso vai acabar te prejudicando. Você vai ter um medo superior ao que você deveria ter, vai cometer um erro, inclusive, talvez por causa do medo, e vai se machucar, né? Ayrton, eu queria pedir a sua licença de todos que estão participando do Roda Viva para a gente fazer um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Até já.
Voltamos então com Roda Viva esta noite, tendo como entrevistado o piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna. Ayrton, um pouco antes de chamar o intervalo, a gente vai uma pergunta do Marcelo Rezende, que eu juntei com uma de telespectadores, estava falando de medo, essa coisa do limite do medo. Como é que você se prepara? Porque deve ser uma tensão maluca, né? Que as pessoas, eu vou dizer, pessoas comuns não têm muita ideia do que seja. Primeiro, tem muito dinheiro envolvido, você ganha muito dinheiro. Segundo, tem o risco... É verdade? Eu não acho, eu tenho certeza. Em segundo lugar, tem o risco da tua vida. Tem uma coisa de público, que você tem que responder à imprensa, você tem que responder ao público, tem uma série de responsabilidades. O sujeito, quando vai fazer um vestibular, ele tem diarreia na véspera, ou quando vai fazer uma coisa, sempre tem um momento em que baixa um nervoso fantástico. Como é que você relaxa? Como é que você se prepara? Como é que é a tua noite de sono no dia que antecede uma prova decisiva para você? É muito relativo, depende como é que está o carro. Se o carro estiver bom, se estiver numa posição boa, então aquilo é uma pressão um pouco maior, porque você sabe que tem condições, depende de você. Mas ao mesmo tempo é uma motivação, então é um prazer de saber que você tem condições no dia seguinte de lutar, né? Quando o carro está ruim, aí é uma droga. Você ainda não dorme, fica pensando o que você vai fazer, o que você vai inventar para conseguir tirar aquela diferença, né? Então aí não tem sono que resista, né? Você já passou a noite acordado antecedendo corrida? Já passei, sim. Já passei, mas geralmente eu gosto de dormir. Durmo 10 horas. Gosto de dormir, posso dormir até 10 horas por dia, mas geralmente noite anterior à prova eu durmo 6, 7 horas só. Dada a tensão. Por causa da tensão. É isso aí. E como é que você relaxa? O que você faz? Joga tênis, nada, joga futebol? O que você faz? Você tem um método de relaxamento? O que ajuda no medo, na segurança, para você ficar mais natural, no meu caso, é rezar. No que eu entro no carro de corrida, toda vez eu rezo. E é uma forma que encontro de ficar normal, natural, tirar aquela tensão, aquele nervosismo, aquele ímpeto, e aquilo faz com que eu fique bem tranquilo e tal. E na hora que o carro sai, aí se torna natural. Qual é o tipo de ajuda que você pede para ele? Você pede para ele lá em cima? Você pede o primeiro lugar? É para não se machucar ou para ganhar? Os dois. Para ganhar sem se machucar. Exato. Ayrton, você diz que sempre procura ter muito cuidado para não entrar em fria. Recentemente, ou não muito tempo atrás, eu vi uma declaração do teu projetista, Gerardo Carrucho, em que ele dizia alto e bom som que apostava em você como campeão mundial para o ano que vem. Bom, o Gerardo é otimista para burro, né? Você acha que isso aí te põe numa fria ou é apenas um ato de confiança dele em você? O Gerardo é um francês, a italiana, a inglesa, enfim, ele é uma pessoa extraordinária. Tem um otimismo incrível, gosta demais daquilo que faz, é motivado pela atividade dele, que é o automobilismo. E a gente tem realmente um relacionamento extraordinário. E eu acho que a confiança ali é recíproca. Tanto eu confio demais nele, como ele em mim. E é importantíssimo. Quer dizer que você confia que ele vai fazer um excelente carro? Não tem dúvida. Eu acho que ano que vem vai ser bom. Posso fazer uma pergunta aqui? Pode, por favor. Eu queria saber de você o seguinte, a criançada deve perguntar muito para você. Você, quando começou a pensar em correr de kart, todo jogador de futebol, quando começa a jogar futebol, ele tem uma equipe do coração. O senhor está na Lotus e você fala que a equipe é muito importante. Qual é a equipe que você tinha na sua infância, que você gostaria de correr? E se você pensa um dia em correr nessa equipe ou ir para Ferrari, mudar para outra? Bom, você falou a Ferrari, né? No finalzinho, né? A Ferrari é realmente um nome, é um mito, né? Especial na carreira de um piloto. É sem dúvida o maior nome mundial no automobilismo, o nome Ferrari. E a equipe tem todo um sonho ali em volta. E esse ano eu tive muito perto, inclusive, de fazer um contrato com a Ferrari para correr no próximo ano, no ano seguinte, que não foi possível no final, não foi viável, mas levando inclusive em consideração que eu tenho muitos anos ainda na frente, eu tenho certeza que um dia a gente vai ganhar uma vermelhinha. E é um sonho que eu tenho.
Esse ano quem é que desistiu antes? Você ou do Carujo? Porque tem toda uma história que no começo você não estava muito afim, o do Carujo estava querendo ir, depois mudou. Quem é que é complicado, antes? Não foi nenhum nem outro, foram uma série de circunstâncias. Não, eu ia ganhar mais dinheiro se eu corresse pela Ferrari. Foi uma série de circunstâncias que acabaram fazendo com que a gente ficasse na Lotus. Eu já está há 4 anos na Lotus, eu estou 2. Vocês tiveram receio do ambiente da Ferrari? Não, o que segurou a gente foi o fato de a gente já estar na Lotus e acreditar nas pessoas, criar um relacionamento de amizade, de carinho pelos mecânicos que estão ali também com o mesmo objetivo de vencer. E tendo conseguido o motor Honda, então nós resolvemos dar mais uma chance para todos nós mesmos de lutar com a Lotus, de procurar ser campeão do mundo com a Lotus. Ou seja, a última chance para a Lotus? Não, é uma chance para todos nós. Aí tem esse papo furado com a McLaren, que a gente sabe que é papo furado, foi invenção lá da imprensa italiana, me desculpe o meu amigo Cláudio Karsug, isso aí realmente não existiu. Mas vamos supor, só por amor aqui ao debate, que você fosse obrigado a ir para a McLaren e correr ao lado do Alain Prost. Você gostaria de ter essa experiência? Eu só teria a aprender com o Prost, né? Porque tem que ser dito o seguinte, uma equipe pode ter 2 pilotos de primeira linha, como foi a Williams esse ano, a McLaren foi até então. Quase nunca dá certo, né? Não, mas a McLaren deu certo até hoje, não deu? A Williams não eles tinham muitas prioridades. A Williams não venceu o campeonato esse ano porque acho que ambos cometeram erros em várias oportunidades, né? Então eu acho que uma equipe como a Williams, como a McLaren, como a Ferrari tem condições de dar equipamento de igualdade para 2 pilotos do mesmo nível, ou seja, pilotos número 1. Sem um atrapalhar o outro? Eu acho que sim, eu acredito. E correr ao lado, por exemplo, do Alain Prost ou do Niki Lauda, se você tiver psicologicamente preparado para isso, você só tem a aprender, pô. Você vai correr ao lado de um piloto do mais alto gabarito. Você vai conviver com ele, você vai acertar o carro com ele, vai correr com o mesmo material. Então, você tem tudo para aprender e para melhorar o seu nível de pilotagem. Você acha que então o esquema de primeiro piloto e segundo piloto não é o melhor? Depende da equipe. Numa McLaren ou numa Ferrari ou numa Williams, eu acho que você pode lutar de igual para igual. Na Lotus até hoje, não. Por isso que houve aquele incidente com o Derek Warwick, então? Exatamente, porque eu tive a experiência em 85 com o Hélio, onde a gente tinha o mesmo tratamento, de que muitas oportunidades faltou o equipamento para ambos. Então a gente, numa oportunidade tinha que ser para mim, na outra para ele, e com isso nós dois sofremos. E daí que eu insisti tanto em 86, de que realmente eles respeitassem de eu ser o piloto número 1, que era um acordo feito já em 84. Ayrton, a próxima pergunta é do Castilho de Andrade, do Jornal da Tarde. Tá vem ele com bomba, vai. Não, agora é simples. É o seguinte, Ayrton, o CND tomou uma medida importante, você deve ter ficado sabendo, você estava aqui no Brasil, tirando praticamente a reserva de mercado do Bernie Eccleston e da Foca em relação aos autódromos do Brasil, atendendo a um pedido da Fittipaldi Automotive, que quer trazer para cá, como todo mundo sabe, a Fórmula Indy. Então eu queria saber de você 2 coisas em relação a isso. Em primeiro lugar, se você acha que com isso o Brasil realmente poderia correr o risco de perder o Grande Prêmio de Fórmula 1, já que a FISA, teoricamente, pelo menos, não reconhece a categoria, embora permita que ela seja disputada nos Estados Unidos e no Canadá. Em segundo lugar, como é que você viu essa questão? Você acha que é justo, por exemplo, essa cláusula onde a Foca tinha direito sobre qualquer prova internacional de automobilismo em autódromos do Brasil? Então? Não, absolutamente. Eu acho que o automobilismo brasileiro tem que ser livre para decidir o seu futuro e estabelecer as provas que bem entenderem a serem realizadas aqui. E eu apoio totalmente a ideia de se trazer a Fórmula Indy para o Brasil, porque Interlagos está aí, um autódromo excepcional, passou por uma grande reforma agora, tem um projeto já para o início do ano que vem de mais outra reforma, e discordo de que um organismo do exterior tenha controle sobre as provas que podem ou não ser realizadas aqui no Brasil. Eu acho que o CND agiu muito bem, já devia ter feito isso antes. A segunda parte da questão, você acha que existe a possibilidade de uma represália do Brasil vir a perder o Grande Prêmio de Fórmula 1 por causa disso? Teve alguma informação sobre isso? Eu não tive informação nenhuma, mas eu não acredito absolutamente, porque o Brasil foi campeão do mundo vários anos de Fórmula 1 e, queira ou não, é uma peça-chave no Campeonato do Mundo de Fórmula 1.
para todos os patrocinadores que estão envolvidos ali, são multinacionais, têm interesse, e a Fórmula 1 vive dos patrocinadores, e não da FISA. Né? E o Bernie ganha muito dinheiro. Se ele ganha ou não vem ao caso. O que interessa é que ele organiza bem e faz um bom trabalho. Agora, eu não posso também concordar que seja o Bernie ou quem fosse, tivesse direito sobre o automobilismo interno no Brasil. O Brasil tem que estabelecer e decidir que corrida vai ser feita aqui ou não. Alan, antes de Ayrton, o Alan te fez uma pergunta sobre a Fórmula Indy, mas antes da gente começar a falar da Fórmula Indy, tem pergunta do telespectador sobre isso também. Você falou do Autódromo de Interlagos. A próxima pergunta que eu gostaria que você respondesse é do Chico Landi, corredor, que é o diretor do autódromo agora e entra por ali também, pelos monitores. Por favor. Eu gostaria de saber o que você acharia da Fórmula 1 voltar para Interlagos, que sempre teve uma energia aqui em São Paulo e perdemos ela por causa do Rio. É isso aí, Chico. Não tem dúvida, eu acho que a melhor opção para o Brasil seria ter um ano Rio, um ano São Paulo. O Rio é um ótimo autódromo. O Rio de Janeiro para a Fórmula 1 também é um local bom, adequado para o turismo, para a imagem mundial, nas transmissões que são feitas mundialmente sobre o Grande Prêmio. Mas São Paulo é quem começou com o automobilismo, com a Fórmula 1. E tem um autódromo superior ao Rio, tecnicamente, tem uma vista enorme. É uma pista que tem alta, média, baixa velocidade. E para o público, inclusive, de vários pontos da pista, pode ver quase toda a pista. Então, eu acho que o ideal seria ter aqui, em São Paulo e no Rio, e alternar um grande prêmio, né? Agora sim, Alan, por favor, você está querendo entrar na Fórmula Indy? Pergunta simples na Fórmula Indy. Você acha que a Fórmula Indy realmente é um refúgio de piloto que não dá mais para a Fórmula 1? A Fórmula Indy é uma categoria que está presa aos Estados Unidos. Então, você tem praticamente só americanos correndo lá, com poucas exceções. Então, tem um mexicano, tem um colombiano, tem 2 brasileiros, mas ela é muito americana, né? É USA. E correm em pistas de ovais, agora que eles estão diversificando um pouco, colocando em autódromos também, pistas de rua, correndo na chuva, eles até pouco tempo atrás não corriam na chuva. Então, eles estão indo no caminho, digamos, da Fórmula 1, porque a Fórmula 1 compete um pouco com eles em termos mundiais. Nos Estados Unidos eles são absolutos, a Fórmula 1 praticamente não existe lá. Tem o Grande Prêmio de Detroit, que não tem repercussão nenhuma em termos de Fórmula Indy. Você não pode dizer que é uma categoria de refúgio de pilotos. Você tem o Mario Andretti lá, entre outros, né? Emerson Fittipaldi. Emerson Fittipaldi. Você tem muitos pilotos lá que foram campeões. Tem pilotos também que não foram muito bons, como na Fórmula 1. Tem pilotos de categoria e pilotos que nunca atingiram nenhuma expressão. Em qualquer categoria do mundo inteiro você vai encontrar. Na Fórmula 500 milhas de diamante? Não, porque o risco é muito alto. O risco na Fórmula 1 já é altíssimo. Então, já tem dor de cabeça suficiente na Fórmula 1. Não dá nem para fazer mais nada. É mais alto o risco na Fórmula 1? É, porque naqueles ovais que eles correm com muita frequência, eles correm com um paredão em volta e a uma velocidade altíssima. E a um menor descontrole já é uma pancada daquela. A gente conferir depois, Gabriel, se ele nunca vai mudar de opinião, porque o Emerson falava exatamente o Emerson dizia o seguinte: isso não é corrida de automóvel, isso é um suicídio. Ninguém vai me fazer sentar num carro desse para andar nesse negócio. Mas depois, Ayrton, você não acha que um dia você pode descobrir que mudar de opinião, né? Um dia você não pode descobrir que a Fórmula Indy é muito mais segura do que você imagina hoje? Eu vou entrar em fria se eu responder essa pergunta. Olha. A Fórmula Indy não pode aos poucos tirar o espaço da Fórmula 1? Não, deixa ele... Ela não pode aos poucos crescendo, tirando o espaço da Fórmula 1? Tu acha que a Fórmula 1 é absoluta? Não, eu acho que a Fórmula 1 mundialmente está muito acima da Fórmula Indy porque ela reúne pilotos do mundo inteiro. Ao passo que a Fórmula Indy ela está concentrada com americanos e ela não tem a repercussão que tem a Fórmula 1. Mas ela expandindo como tal, não pode chegar a isso? Ela vai aumentar, não tem dúvida, mas eu acho que ela nunca vai chegar em termos de repercussão mundial ao nível da Fórmula 1. O Galvão lembrou bem essa coisa do Emerson, que ele falava que aquilo jamais correria, de jeito nenhum. Depois fez um contrato que eu não sei de quantos milhões de dólares foi, quantos milhões de dólares ele está ganhando hoje e está correndo. Você admite a possibilidade de um dia vir a correr na Fórmula Indy? Rodolfo, você só viria a correr na Fórmula Indy por dinheiro? Deixa eu só cavalar aqui uma perguntinha em cima da sua, que eu acho que tem o mesmo assunto, uma pergunta simples, todo mundo está fazendo pergunta assim. No tênis,
se divulga lá, o fulano ganhou tanto na temporada, não sei o quê. Um piloto de Fórmula 1, sabia que essa pergunta piloto de primeira linha, não é o seu caso, que eu não estou querendo ser imposto, até porque eu não tenho cara de leão. Agora, um piloto de Fórmula 1, em média, piloto de grande equipe, quanto ele ganha por mês, mais ou menos? Por mês. Bom, então vamos por partes, né? Vamos. Eu acho que a Fórmula Indy, para quem tem possibilidade de correr na Fórmula 1, é uma categoria mais perigosa. E existe risco suficiente na Fórmula 1 para escolher a Fórmula Indy. Então, por essa razão, eu nunca escolheria a Fórmula Indy para correr. E que confere menos prestígio ao mesmo tempo? Mundialmente, não tem dúvida. A Fórmula 1 tem muito mais prestígio. Atinge um número de pessoas dezenas de vezes maior, né? Depois do final da pergunta... Se você admite a possibilidade de um dia vir a correr na Fórmula Indy, se vier a correr, seria só por dinheiro? Não seria. Isso eu posso responder hoje com convicção que não seria por dinheiro, porque, graças a Deus, eu tive tudo que quis até hoje. Minha família teve condições de me dar tudo o que eu quis. E faço automobilismo porque gosto, não por aquilo que eu posso tirar do automobilismo. Gastei muito até chegar na Fórmula 1. Tudo que eu consegui em patrocínio eu investi na minha própria carreira, para ter um carro melhor, tá? E só hoje é que realmente estou vivendo da Fórmula 1. Mas não corro pelo dinheiro, eu corro por aquilo que gosto, que não preciso. Essa é a principal razão. Então eu não vejo como eu voltaria a correr se eu tivesse parado ou tivesse na Fórmula 1, tivesse a oportunidade de passar a Fórmula 1 pelo dinheiro, porque não é a minha motivação. A minha motivação é a vontade de vencer. E é onde eu estou hoje, que é a Fórmula 1. Você disse que não precisa do dinheiro, mas quanto é que você ganha em média por ano? E o que você faz com o seu dinheiro, já que você não precisa dele? Mas eu não ganho muito não, mas já deu para colocar gasolina no meu aviãozinho, sabe? Ele usa meio litro de combustível, dá uns 10 minutos de autonomia, aqueles de rádio controle, assim, é um Citation. Me diz o seguinte, essa história do tênis, pelo menos vamos tentar uma coisa. Ele está falando do jogador de tênis que ganhou uma fortuna, piloto de Fórmula 1, mas eu ainda não sei quanto é. Estou doido para saber. Um pouquinho. O meu mestre Janos Lang, viu, Marcelo? O meu mestre Janos Lang, o seu também, grande Janos, ele dizia o seguinte, o Janos Lang dizia o seguinte, é um absurdo o tenista ganhar esse dinheiro todo comparado com o corredor de Fórmula 1, porque o maior risco do tenista é engolir a bolinha. Não tem dúvida. O maior risco do tenista é engolir a bolinha. Então, você acha, pelo menos por aí, responde pelo menos essa, o piloto de Fórmula 1 ganha o que devia ganhar? Devia ganhar mais? De jeito nenhum, só por um fator. Devia ganhar mais? Não, peraí, deixa eu falar. Um piloto de Fórmula 1 está arriscando a vida, queira ou não. Lógico, você não sendo no carro achando que você vai dar uma pancada, vai se quebrar. Mas você está arriscando a sua vida. Um tenista de jeito nenhum. Engole a bolinha. A tensão que você sofre guiando um carro de Fórmula 1 é absurda. Você acaba uma corrida mentalmente, fisicamente acabado, né? E o que você ganha está extremamente ligado ao sucesso que obtém na Fórmula 1. Porque metade dos pilotos que estão ali estão pagando para correr. Para quem não sabe, e para quem sabe muito pouco, metade dos pilotos que estão na Fórmula 1 estão pagando para correr. Porque não conseguem se estabelecer e as equipes pedem para dar o carro. E paga para sentar em cadeira elétrica. E paga e a carro ruim, exatamente, né? Para se arriscar, paga para se arriscar. O Ayrton, dá para agora, depois aí de engolir a bolinha, para você me dizer quanto é que em média ganha um piloto de Fórmula 1 de primeiro time? Em média, no seu caso, você... eu estou devagar, eu estou no início, eu estou no meu terceiro ano de Fórmula 1 ainda, estou sofrendo demais. Digamos o próximo. Sim. Não, eu não posso, não sei dizer, honestamente, eu não sei dizer Marcelo, quanto ganha tal piloto. Então não vai dar. Eu não sei quanto é que ganha cada piloto, que é impossível saber, e não se sabe. Mas não é segredo você dizer que um piloto de primeira linha pode ganhar entre 3 e 4 milhões de dólares. Por temporada? Por ano. Por ano. Exatamente. Fora patrocínio, porque o que eu vejo é que vocês andam todos embonecados, né? Cheio de patrocínio em tudo que é lugar, né? Quer dizer, anda no capacete, anda no corpo, anda não sei o que. Mas isso faz parte da equipe. Isso é muito relativo. Não. Sim, mas isso está computado nesses 4 milhões ou essa publicidade está fora dos 4 milhões? Isso é relativo, isso depende ao tipo do contrato que o piloto tem com a equipe. Porque às vezes o piloto ganha menos da equipe, ao invés de ele ganhar os 3 ou 4, ele pode ganhar 500 mil dólares e ter o macacão todinho para ele vender, então o que tiver macacão é dele. O seu macacão é seu? Não. Não? Ayrton, você disse que gosta muito do Brasil, sente muita falta do Brasil, vem bastante para cá sempre que pode e tal.
Esses 4 milhões de dólares que você ganha por ano estão todos aplicados no Brasil? Já falei pra você, rapaz, já deu pra comprar um jatinho. Dá pra colocar o combustível nele, é meio litro de álcool, metanol, dá pra uns 10 minutos. Não, sem brincadeira. O dinheiro está no Brasil. No que você faz? O que você faz com o seu dinheiro? Você investe? O que você faz? É claro que você investe. O que eu menos penso é no dinheiro que eu ganho. Marcelo, tem mais um da equipe que cuida do dinheiro. De tudo aquilo que você... tem tudo. É de tudo aquilo, eu volto a falar aquilo que eu disse no início do programa. Daquilo que você não entende, a melhor coisa é não se meter. Deixa para quem entende. E como eu não entendo muito dessa parte financeira, eu não mexo com isso aí. Eu queria pedir para você ver agora umas imagens que nós vamos mostrar e que você nos dissesse o que elas te lembram, o que você sente quando vê essas imagens. São imagens de uma corrida que nós vamos ver, por favor. Foi realmente um dia especial, olha, porque... Você sabe o nome dessa música que estava tocando? Boys Don't Cry. Boys Don't Cry. Rapazes não choram. Eu estava chamando a atenção. E você tá com os olhos aí com lágrimas. O que você lembra dessa? Eu lembro, é um dia especial. Foi em Detroit, onde no dia anterior eu acabei fazendo a pole position. Eram 10:50 da tarde. E quando eu entrei no box devagarzinho, tinha acabado de obter a pole position, um mecânico meu segurando um quadro dizendo Brasil 1, França 0. Que o Brasil tinha acabado de fazer o gol contra a França, né? Eu saí do carro, fui direto pro meu apartamento no hotel para assistir o jogo, né? E tinha uma conferência de imprensa que eu tinha que ir, né? Me meteram o pau, disseram que eu não dava bola para a imprensa aqui. Eu tava afim de assistir o jogo do Brasil. Fui lá, assisti o jogo do Brasil e meu projetista é francês. Os mecânicos da Renault, tudo francês. Bom, conclusão. Depois do jogo, eu nem fui à garagem onde o pessoal trabalha durante a tarde toda para o carro pro dia seguinte, porque eu sabia que eles iam me alugar, né? E nem apareci na garagem, só apareci no domingo cedo na pista, porque o Brasil tomou pau, né? E, por uma grande felicidade, a gente venceu a corrida. E o interessante é que tinha muito brasileiro lá, sabe? Eu notei que tinha muito brasileiro. E quando eu passei na linha de chegada, que eu diminuí, eu estava esgotado, que foi uma corrida dura fisicamente, e eu vi um brasileiro do lado de lá da cerca, para trás das bandeirinhas, com uma bandeirinha do Brasil, né? E, então, foi instinto. Eu parei e fazia sinal pro cara que está do outro lado da cerca, ele não podia vir, o bandeirinha do meu lado, ele não entendia nada. Ele falou, bandeira, né? Mas ninguém entendia nada. Até que o bandeirinha olhou para mim, olhou pro cara e entendeu. Aí o bandeirinha foi lá, tomou a bandeira do torcedor, que está pendurado lá na cerca, entendeu? Isso que é maravilhoso, né? O cara lá torcendo, né? E trouxe a bandeira para mim e eu dei uma volta com a bandeira. Então foi um dia especial, né? Uma desforra. Esse torcedor te procurou depois da corrida? Se procurou, não conseguiu encontrar, porque é uma loucura, né? Depois da corrida. Mas foi um momento que vai ficar sempre guardado aqui, né? Eu queria tentar pegar por esse aspecto dele. E por infelicidade a Globo não transmitiu a corrida, né? Foi transmitir o compacto lá, justo na corrida que a gente ganha, né? Tá vendo? Só para transmitir a Argentina e não sei quem lá. Foi transmitido da cidade do México. E eu citei esse à distância, mas sentindo o que você estava sentindo, mais ou menos eu descrevi esse momento. Eu imaginei que você tivesse visto essa bandeira até mesmo durante a corrida. Durante a corrida dá para ver o que está na plateia? Uma pista dessa dá. Uma pista dessa é difícil, porque tem o paredão de cada lado. Se você não olhar a velocidade mais lenta e o sujeito não. No ano passado, por tentar olhar para um outro lugar, eu esqueci que o freio estava meio baixo e eu dei com o nariz no guarda-reio lá. Sabe? Aí não gostei dessa, não. Só depois da corrida que eu vi a bandeira. Vocês ficam dentro daquele carro, uma temperatura alta, né? Dentro do carro. Deve ser um barulho que deve dar sonolência, você tem um preparo físico, mas tem horas que a sua cabeça deve sair um pouquinho da Fórmula 1, deve sair um pouquinho do carro. Para onde vai a sua cabeça nessas horas? Eu vou te citar um exemplo, que foi no ano passado na Bélgica, onde eu venci também, e até a metade da prova foi difícil, aí eu consegui pegar uma distância, então com aquilo deu uma relaxada. E começou a ficar um pouco monótono até, porque eu não tinha pressão de ninguém por detrás, e eu estava, então,
até demais relaxado. Então eu vinha de uma fase onde eu não terminava uma corrida, sempre quebrava alguma coisa, eu vinha sempre liderando e quebrava alguma coisa. Você estava relaxado porque sabia que... Eu já comecei a pensar, falei, agora o que vai quebrar, né? Eu já vinha esperando, cada coisa que eu fazia, eu falei, agora o que vai quebrar? Não vai terminar, é normal quebrar, né? E foi. Aí eu comecei a pensar assim, eu estava programado de ver o Brasil, inclusive no dia seguinte. Eu ia sair da pista direto para o aeroporto e tal, para pegar uma conexão. E eu comecei a pensar, assim, pô, se eu ganhasse essa corrida ia ser bom, né? A galera lá no Brasil ia gostar, né? Ia ser uma força e tal. E comecei a pensar isso guiando o carro, que já tá monótono, que eu achei que ia quebrar, eu não estava acreditando que ia acabar a corrida, né? E já pensando, se chegar vai ser bom demais, vou chegar no Brasil no dia seguinte, vai ser bom, né? É bom chegar em casa, né? Ganhando uma corrida no dia anterior, claro. Né? Então, são coisas que passam pela cabeça, mas geralmente a pressão é tão grande e o desgaste físico, mental, que não dá para você pensar nessas coisas, não. Rodolfo, é o carro de corrida. Eu queria, por esse aspecto, agora há pouco ele vendo aí aquela cena, chorando, e essa história que ele estava contando. Chorando o quê, rapaz? O homem não chora? Estava chorando, sim. Não tenha vergonha de chorar, não. É bonito. Ele logo depois dessa corrida da Bélgica, que ele está dizendo toda essa história que ele vinha contando, o embarque foi naquele dia de noite, e nós viemos conversando no avião. Voltamos juntos para o Brasil e viemos conversando no avião. E não precisava perguntar nada, não. Ele falava pelos cotovelos. E aí começou a falar do pai, do Milton, que antes dele nascer viu um kart, disse, quando meu filho nascer vou fazer um kart igual a esse para ele correr. E ele falava e chorava. Falar de chorar, isso é mentira, isso não é verdade não, isso é papo furado, cascata de carioca. Olha pra cá, você é um chorão, você é um bobão nesse aspecto, ou você é uma pessoa realmente ligada demais? O que é a família para você, o que ela representa no seu trabalho, no seu sentimento, no seu dia a dia, principalmente pelo fato dela estar aqui e você morar sozinho lá na Inglaterra? Como é que são as suas noites lá na Inglaterra, pensando aqui no Brasil? Bom, tudo que eu alcancei até hoje eu devo à minha família. Não vale chorar agora. E aos meus pais, né? Então, foi meu pai que me colocou no kart, que me levava todos os domingos à tarde brincar num lugar fechado, um kart de 1 HP, andava 10 por hora e eu gostei da brincadeira e fui em frente. E ele que sempre me apoiou e me ensinou tudo aquilo que eu aprendi, eventualmente. E apliquei tudo isso, toda essa energia no automobilismo. Então, se eu estou hoje na Fórmula 1, com 26 anos de idade, jovem, com muito tempo ainda para frente, e com a experiência toda que eu adquiri, porque eu comecei tão jovem, tão pequeno, eu devo aos meus pais. E era minha mãe que ficava no pé dele e mandava ele tirar o kart de mim quando eu ia mal na escola. Quando não tinha nota no semestre, tomava o kart de mim e eu ficava sem kart. E sua mãe tinha excesso de zelo? Dizia, não, esse brinquedo é perigoso para eles, ainda vai acabar mal, essa coisa? Não. Eles sempre curtiram aquilo que eu fiz e só na hora que eu resolvi passar para profissional e ir para Inglaterra, ir embora do Brasil e essa história toda aí que eu estou falando, que aí eles balançaram. Ayrton, mas ele não falou se ele é chorão, se ele é bobão, se é sentimental, como é que é? Homem não chora, rapaz, só é macho. Só quando ganha. Só quando ganha. Eu estava lendo uma das matérias do excepcional jornalista e grande amigo, meu companheiro de placar, Lemir Martins, e lá eu descobri como mais ou menos o futebol, os ingressos mais caros, só com essa diferença. Os ingressos mais caros da Fórmula 1 estão exatamente nos chamados pontos da morte. E há muitos anos atrás, eu fiz uma matéria longa, cada esporte, o que levava cada pessoa a gostar de um esporte. Então, por que o sujeito quer ver tênis? O que passava lá por dentro dele? Não a coisa simplesmente do tênis em si. O que mobilizava a pessoa para ir ao futebol? Enfim, alguns esportes. E na época tinha uma onda de violência nos Estados Unidos, com rollerball, era uma coisa meio enrolada. E na Fórmula 1 eu comecei a perguntar a pessoas que estavam dentro de um autódromo. E a maioria me disse o seguinte, que a expectativa maior era do desastre. Que não ia ali, né? Não sei se esse perfil mudou, mas eu estou me baseando naquela época. Não ia ali só pelo simples fato de ver um cruzar na frente do outro. Mas o frisson que causava o ânimo na pessoa era exatamente o desastre, que aí era o que mobilizava. Eu te pergunto, como é que você se sente assim? Não posso falar em boi aqui que está fora do mercado só com ágio, mas enfim, como é que você sente um pouco de boi de piranha ali? Quer dizer, você vai e aquela gente está com essa expectativa. Isso não passa assim um certo dissabor do esporte ou
Ou você acha que isso é natural por ser um esporte de alto risco? Eu acho que a natureza humana é essa já, de esperar ver desgraça, né? De acidentes e tudo mais, no caso da Fórmula 1, carros de alta velocidade e por aí afora. Mas é a tal história, cada um sabe o que faz. E quando eu estou correndo ali, eu tenho consciência daquilo que eu estou fazendo e muita segurança. Então eu tenho segurança não só em mim, mas na equipe que prepara o meu carro. Eu tenho certeza que eu não vou perder uma roda no meio de uma curva a 300 km por hora. Então existe uma confiança muito grande naquilo que você está fazendo e um risco alto, mas bem calculado. O que você diz como natureza humana? Faz parte da natureza humana é o que para você? A natureza humana é o que você acabou de descrever. A maioria das pessoas vai para muitos eventos ou para muitas situações que vê pancadaria e desgraça e emoção. As pessoas procuram emoções, não é verdade? Agora, cada um procura um tipo de emoção. O meu tipo de emoção é o esporte que eu faço, com amor, com gosto, e é uma coisa que me completa. Aí um pouco de uma pergunta para o fanático da Fórmula 1, tá? Eles também têm direito, né? Então tem o seguinte, o que você pode me falar sobre esse regulamento novo da Fórmula 1? Você é a favor, você é contra, você acha que vai aumentar a segurança, vai diminuir? Essa praticamente banimento do turbocompressor ainda vai correr ainda em 87, 88 já vai ter chance quase nenhuma contra os motores aspirados. Você é a favor desse regulamento? Eu sou a favor do novo regulamento porque o motor turbo, ele é difícil demais de se controlar. A evolução técnica do motor turbo é muito grande. Então a gente vai multiplicando os HPs. Eles não vão subindo naturalmente, eles vão se multiplicando. E muita potência a gente tem hoje, muita velocidade, o risco aumenta. As pistas que eram adequadas à Fórmula 1 já não são mais, porque a velocidade média é muito grande. E voltando para os motores aspirados, então isso tudo vai cair novamente em uma realidade. E o controle, sobretudo, ano a ano da evolução, vai ser maior. Então, hoje em dia, um acidente no motor turbo, o que acontece? É fogo. O turbo está a 1000 graus. No motor de 6 cilindros, tem 2 tubos, um em cada lado. Então, a primeira coisa que acontece é quando existe uma parada brusca, é aquele tubo a 1000 graus incendiar. E o incêndio é um dos maiores pavores num carro de Fórmula 1, né? Então, passando o motor aspirado, isso já está anulado automaticamente. E com a velocidade sendo reduzida, também eu acho que vai trazer uma competitividade bem maior. Vai igualar muito mais as equipes, vai ter mais brigas durante a prova iguais, vai ser mais difícil uma ultrapassagem, a gente deve ter shows, né? Lutas melhores, brigas maiores. E você é um piloto rápido, todo mundo sabe que é, você é bom de braço, você acha que diminuindo a velocidade volta a valer mais o braço? Quer dizer, ou seja, vamos traduzir, vale mais a qualidade do piloto, a capacidade individual do piloto? Igualando os carros, sim. Igualando o equipamento, sim. Agora, a gente não pode afirmar que os carros vão ficar todos iguais. A tendência vai ser igualar, nivelar mais. A tendência já é valorizar mais o piloto. Exatamente. E com isso, automaticamente, você vai ter aquele algo extra que cada um tem e que dedica ou que consegue num carro, ou numa equipe, ou um mecânico. Aquilo vai se somar e vai dar uma diferença. Vai dar aquele pouquinho a mais que vai ser suficiente para você perder ou ficar em segundo. Aí tu tem uma pergunta de um telespectador, Ademir de Anastácio, de Santo André. Ele quer saber o que você faz, como é que você faz para dirigir tão bem na chuva. Tomei muita chuva, viu? No tempo do kart eu tomei muita chuva. Olha, foram várias as vezes que durante a semana eu ia para Interlagos, saía da escola, meu motorista ia me buscar lá, meio-dia, com os karts atrás, na carreta, me levava para a pista, Interlagos, terça, quarta ou quinta, passava a tarde inteira lá treinando. E se chovia, eu não parava de ficar no box, não, eu continuava treinando. Mexia no kart, aprendi a ajustar e ia andar no molhado. E uma coisa muito importante, que eu tenho certeza a maioria das pessoas não percebe, é que eu tenho ainda os 26 anos de um jovem que tem o ímpeto, aquela força, aquela vontade enorme, né? Aquela garra. Mas tenho a experiência de um piloto já de 35, 40 anos, por eu ter começado tão cedo no kart e por eu ter dedicado tanto tempo. Então, toda a experiência que eu adquiri no kart, que foi a minha maior escola para o automobilismo, foi enorme. Eu tive 15 anos de kart. E 15 anos assim, de
profissional. Era um hobby, mas eu me dedicava como profissional. E você chega a ficar animado quando você percebe que na prova vai chover? Você chega Não, o problema é um só. O problema é um só. É que toda vez que chove, o pessoal já fala, o Ayrton já ganhou. Vai ser moleza, barbada, né? E não é assim que é duro. Porque na chuva você não pode cometer nenhum erro. Um pequeno deslize e o carro não para mais. Quando você põe uma roda fora da pista... Um pequeno deslize, ele sai deslizando. Não, na chuva, quando você põe uma roda fora da pista, na grama, parece que você aumenta a velocidade em vez de diminuir. Então você não pode errar. Inclusive, minha primeira vitória, que foi em Portugal, foi sob uma chuva tremenda. A televisão não pegou, mas eu dei 12 escapadas que eu passei ralando no guarda-rio lá. Não bati porque me seguraram, né? E ganhei a corrida, mas é difícil. O Ayrton está falando de hobby e de kart. E eu tenho uma pergunta que encaixa os dois. A infância dele. Exato, encaixa os dois. Mas agora vamos trazer um pouco mais para cá. Um dos hobbies do Ayrton, nós sabemos, ele gosta de pilotar o aviãozinho dele, controle remoto. Mas esse aviãozinho ele leva lá para Interlagos, em dias que tem corrida de kart. E ele fica no autódromo, e todos nós sabemos que o Ayrton está no autódromo brincando com o aviãozinho dele. Aí o pessoal vem para mim e diz assim, por que o Ayrton não vem até aqui falar com a gente? Ele saiu daqui, será que ele já esqueceu? E eu tenho que limpar a sua barra. Então agora, e eles todos sabem que eu estou aqui, e vou fazer essa pergunta para você, eles querem ouvir a sua resposta, porque eu já cansei de limpar a sua barra. Agora você responde para eles, por que você não tem vindo ao cartódromo ver teus antigos amigos? Que vergonha, hein? Cobrado do Ayrton. Você me colocou numa gelada agora, né? Olha, Elcio, não tem desculpa para dar, não. A verdade é uma só. Eu fico no Brasil pouquíssimos dias. A oportunidade que eu tenho de ficar aqui é muito pequena. E nesses poucos dias eu procuro me desligar totalmente do automobilismo, qualquer coisa ligada ao automobilismo. Porque é uma necessidade que eu tenho para recarregar as baterias. Porque no momento que você volta à atividade no início do ano, de janeiro, aos treinamentos, o campeonato começa em abril, mas você já começa em janeiro, não para mais, é uma roda viva. Você vai e volta da Europa, treina no frio, volta para o calor, corre aqui, tem uma entrevista aqui, outra ali, você não para mais. Então, existe uma necessidade nessa época do ano de eu me desligar o máximo possível da minha atividade. Para quando eu voltar afiado, voltar com mais vontade ainda, mais sensível ainda a minha atividade. E eu sinto que à medida que eu mantenho contato com o kart ou com o automobilismo, isso tira aquele algo mais na hora que eu começo a ver o carro. E eu tenho exemplo disso, é que quando de 84 para 85, quando eu passei a Lotus, eu fiquei 2 meses, quase 3 meses totalmente isolado, porque eu tive um problema de saúde e tive que me isolar mesmo. Eu não vi a hora de voltar em contato com a minha atividade, ao meu carro de corrida. E quando voltei com uma força tremenda. Então foi uma coisa que eu aprendi sobre mim mesmo. E um outro porém, é que de todos aqueles amigos que eu tinha e tenho, e você é um deles, do kart, pouquíssimos continuam lá. Hoje em dia, todo aquele pessoal que está lá no cartódromo são pessoas novas que eu não tenho contato e não conheço. Então, vou te dar um exemplo. No dia que eu estive no autódromo, que eu estive brincando de aviãozinho lá dentro, com o meu jatinho particular, né? Um dos pilotos, que é o Pelé, um dos mecânicos, o Pelé, esteve lá na pista, nós batemos um maior papo, brincamos. Os filhos do Tchê, que era meu preparador de motores, também esteve lá, batemos, brincamos. Enfim, as pessoas com quem eu realmente tinha afinidade, eu continuo tendo. Agora, as pessoas novas é que realmente se torna difícil. Então, tudo bem. Lembra que eles ainda sentem você como um kartista, só para você. Ainda bem, eu me sinto um kartista ainda. Não são vou contar, inclusive, essa aqui. Combinei com o Pelé que a gente ia combinar secretamente. De um dia de manhã, eu ia lá no cartódromo e arrumar um kart para dar umas voltas. E debaixo do pano, porque senão não tem jeito. Agora faz assim, você contou essa história toda, agora faz uma promessa para eles. Da próxima vez eu vou lá. Fala aí. O que você ia falar? Você contou essa história toda. Eu ia lembrar, o Elcio, que o cartódromo, ele não precisa visitar, tanto que no kart vocês viram que ele sempre andou muito bem. E que levou ele a Fórmula 1. Agora, aviãozinho tem que treinar muito, porque já destruiu uns 12 em um ano e meio. Eu sou persistente, não desisto, não. Eu vou em frente. A última vez que eu vi, ele conseguiu com um avião atropelar um francês que estava filmando ele. Que era massagista dele? Ayrton, já que você falou dos seus ex-amigos, na tua opinião, dos pilotos que foram contemporâneos seus aqui, ou que foi uma geração um pouquinho antes, um pouquinho depois, e que por um motivo ou outro não tiveram a oportunidade que você teve de chegar à Fórmula 1 ou automobilismo internacional. Quem você acha que, agora que você conhece bem as outras pessoas, seus adversários, que teria feito sucesso, que teria ido bem e que acabou por um motivo ou outro não indo para o exterior?
Eu diria até quem foi ao exterior e não conseguiu, teve que voltar, e que tinha condições de ter sucesso. Então tem uma infinidade. É duro a gente citar nomes. Mas o Ingo é um, o Chico é outro. O Chico Serra, o Ingo Hoffmann. O Paulão, que é um tremendo piloto, né? Acabou voltando. O que é que faltou a eles, assim, esses 3 exemplos? O que faltou não coincidiu. Não coincidiu deles terem o carro bom na hora mais necessária, que é exatamente o passo anterior a passar a Fórmula 1. Se naquele momento, aquele degrauzinho abaixo da Fórmula 1, você tiver uma temporada de sucesso, é o suficiente para queimar a sua carreira. E é difícil você conseguir manter o nível lá em cima em todos os anos. Você acha e nas horas que mais está acontecendo com o Gugelmin atualmente? O Maurício teve um ano difícil, mas ele teve a felicidade de encontrar uma boa equipe para o ano que vem. E quais são as chances dele e do Moreno agora? Eu acho grandes, porque a Honda vai investir muito no motor aspirado, visando já o campeonato do ano seguinte da Fórmula 1, e também porque o campeonato japonês de Fórmula 2 passou a ser o campeonato de Fórmula 3000. E como lá tem a Yamaha envolvida também em outras fábricas, a Honda está também dando uma força para o John Judd, que é na Inglaterra quem faz os motores, com o desenvolvimento lá no Japão, em Tóquio, no desenvolvimento do motor aspirado. Então eu acho que com a Honda eles vão ter muita chance. Aí, então, dentro da pergunta do Castilho, uma coisa que me preocupa, porque eu acho que é muito a cabeça do brasileiro, né? O Stewart uma vez tinha uma frase na Fórmula 1, Jack Stewart, o primeiro é o primeiro, o segundo não é ninguém, mas eu acho que isso é muito mais a cabeça do brasileiro do que a própria cabeça do Stewart. Você dizia, quem foi que não teve sucesso nenhum? O Ingo, o Chico, quer dizer, o Gugelmin agora, ele sai daqui, vai para lá, é campeão inglês de Fórmula 3, vai na terra dos outros, é campeão do campeonato dos outros, corre de Fórmula 1 e a gente considera como se eles não tenham tido sucesso nenhum. Não, o cara saiu daqui, foi para lá, foi campeão inglês de Fórmula 3, os dois correram de Fórmula 1, o Maurício é campeão. Eu acho que é muito a cabeça do brasileiro isso. Não estou dizendo a sua, não. Eu quero que você coloque até que ponto isso te preocupa. Não, veja bem, se você prestar atenção na minha resposta, eu disse que é difícil você manter o nível de performance disse a cada ano que passa. Então eu citei muito bem que o ponto mais crítico de um piloto que está querendo chegar à Fórmula 1 é exatamente o ano que antecede uma possível ida à Fórmula 1. Isso aconteceu com o Chico e com o Ingo. Quando eles estavam para ter um ano de sucesso, aí teria uma chance de Fórmula 1, eles foram mal. E aí não conseguiram uma nova chance para se refazer. O Maurício é um exemplo dele, só que ele teve essa chance, vai ter essa chance. Foram na Fórmula 1, né? Tá. Mas foram uma equipe ruim. Sem condições. Não, mas foram então... num carro que não tinha condições. Eu não estou discutindo a performance deles, não. Exatamente. Eu estou colocando a coisa nesse nível. O brasileiro sai daqui, é campeão na terra do outro. O brasileiro ganha tudo quanto é campeonato. Exato. Lá. Todo ano o brasileiro ganha campeonato de Fórmula Ford e Fórmula 3. Chega um brasileiro na Inglaterra. É raro o ano que não acontece. Cada vez que chega um brasileiro na Inglaterra, o inglês bota a mão na cabeça e diz: não, mais um eu não aguento, veio mais um para ganhar. E a gente fica cobrando de cada brasileiro um campeão mundial de Fórmula 1. Não, o problema do brasileiro é esse, que o brasileiro está acostumado, em termos de automobilismo e futebol, isso é o que aí só ganhar. Agora você vai responder. Então o Brasil é várias vezes campeão do mundo de futebol, várias vezes campeão do mundo de automobilismo. Então o brasileiro acostumou que é campeão. Você e qualquer tem time coisa de futebol? Oi? Você tem time? Você torce? Sou corintiano, mas não sou roxo. Né? Então o brasileiro só vê o primeiro lugar, porque está acostumado, pô. Quem está acostumado a comer caviar não acostuma a comer arroz e feijão, pô. Aí não é verdade? Você terminou essa resposta? Porque eu estou aqui cercado de perguntas de telespectadores, está uma porção. E eu percebi que a maioria das pessoas que telefona para cá é de moças. Você disse no começo do programa que não fazia muito sucesso, mas a maioria esmagadora mas só tem é de que avisar para elas para ligar lá para a assessoria para marcar. É o Armando Botelho que cuida dessa que cuida dessa área. Armando Botelho, então, que cuida. Então a maioria é de mulheres. E tem uma pergunta da Eliana, ela não deu sobrenome, mora no Tatuapé, e ela te faz a seguinte pergunta: se uma mulher tivesse poder econômico e habilidade para pilotar um carro de Fórmula 1, ela conseguiria? Ou a Fórmula 1, a opinião dela, é um clube de bolinhas onde luluzinhas não são aceitas? Teve inclusive a Lela Lombardi, correu de Fórmula 1. A Divina Gálica. Teve Divina Gálica. Teve. O problema é que tiveram 2, 3. Então, em questão de numérica, os homens, né, estão dando 10-0. Existe a barreira, que é natural. O automobilismo é tido como esporte para macho, né, cabra macho e tal. E a mulher encontra muitas barreiras. Então eu vou aproveitar e te fazer uma outra pergunta
de telespectador para a gente encerrar o programa. É uma pergunta boa para a gente encerrar. Qual é o Sérgio Silva, que mora no Tremembé. Ele pergunta qual é o piloto pior para se ter pela frente quando se precisa fazer uma ultrapassagem e quais são os 3 melhores pilotos que você conhece na Fórmula 1. O pior quando você está atrás e tem de ultrapassá-lo. E os 3 melhores pilotos, aí você pode, se quiser, lembrar de todas as épocas da Fórmula 1. Bom, eu diria que o pior de todos é aquele que não olha no espelhinho, né? Na hora que você vai passar, você está crente que o cara te viu, ele não viu e... Mas não tem um que seja mais mau caráter? Quem é que não olha no espelhinho normalmente? Tem alguns que nem tem espelhinho, né? Quais são os espelhinhos, né? Para não correr o risco de olhar, né? Não vou citar nomes, não vou citar nome de jeito nenhum. Mas tem. Pode falar, eles não entendem português? Não, de forma alguma. Mas tem, é normal. Tem um que entende. Vai que entende, vai que entende, é por isso que ele não quer dizer. Pilotos melhores, e tem uma infinidade. Então, mas que eu acompanhei, que eu vi na televisão, que eu tava lá todo domingo, cedo levantava, ligava a televisão para assistir, como muito da meninada faz. Então, é o Jack Stewart, é o Emerson, e eu tinha uma admiração muito grande pelo Villeneuve, pelo arrojo dele e pelo profissionalismo do Niki Lauda. Então acho que se fosse possível combinar as grandes qualidades de cada um deles e juntar num piloto no só, Niki Lauda, qual é a qualidade que você vê maior? É altamente profissional, frio, tem um autocontrole incrível. E no Gilles Villeneuve? O arrojo, o ímpeto. Mas sem o controle. E hoje os que estão correndo? A gente gostaria de saber. Quem é o mais completo hoje? Hoje, nesse... o mais completo de preferência. Fica só o primeirão lá. Segundo é o último. Vou te dar, Agostinho, eu vou responder essa pergunta para você, tá? Tá. Eu acho que estaria entre o Prost, entre o Piquet e ainda o Lauda. Ele parou de correr, mas eu acho que o Lauda era um piloto completo. E você se colocaria em que lugar nessa lista? Eu tô chegando lá, eu tô no vácuo. Tá chegando no vácuo do Lauda? Hã? Tá no vácuo do Lauda, que foi o terceiro que você tô no vácuo de todos eles. Todo que vem a gente vai tentar passar. Tá bom, Ayrton. Muito obrigado então pela sua participação aqui no Roda Viva. Muito boa sorte no ano de 87, na temporada. E muito obrigado a todos vocês que participaram desse programa. O Roda Viva volta segunda-feira que vem, às 9h20 da noite. Até lá. Boa noite.